moçada, hoje mais um Agro em Dia. E hoje eu vim até na cor do dinheiro, né? Hoje nós vamos falar de crédito rural, certo? Uma das principais dores do mercado, com 12 especialistas, né? Uma advogada que especializou em agro, Daiane, bem-vinda aí ao Agro em Dia. Obrigada. Né? E um ex-bancário, largou o banco e veio pro agro, veio pro campo, fazendeiro, né? Lucas Costa, que é diretor de operações aqui da Fazenda Rentável. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dessas principais dores que a gente está vendo, né, no dia a dia do agro, e principalmente a questão do crédito. Crédito rural, que é um tema muito falado, mas são poucos especialistas que entendem a profundo, na prática, né, desse item. Né, Cezinha? E é isso aí, eu quero aproveitar, né, saudando cada um de vocês, muito obrigado pela participação, e principalmente a você, agronauta, que está aí do outro lado, e você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que é isso? O conteúdo top, só coisa rica aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque as notificações são muito importantes, porque a todo momento está saindo coisas, está saindo pílulas top, então você precisa estar ciente de tudo que tem aí. Comenta, vai lá, deixa o seu comentário, fala se você está gostando, se você não está gostando, pode ser hater, deixar suas críticas. Nós adoramos hater. Nós recebemos isso, né? E aliás, o hater é uma coisa boa, porque quando nós temos hater, é porque a gente está no caminho certo, tá incomodando, né? Gente, tá incomodando. Nós vemos para incomodar, meu amigo. Então vai lá, deixa o seu comentário, pede pra gente aí. E outra coisa, divulga mais. E como meu amigo Alex, ele é o rei para poder falar, né, Alex? Fala lá os nomes em inglês pra nós aí do Spotify, como é que é? Então, você que não tá seguindo nós em todas as redes sociais, só tá vindo uma pílulazinha aí no TikTok ou lá no Instagram, nós também já estamos no Spotify, certo? Então você pode baixar lá, tem uma abinha lá que chama Podcasts, né? Tem os principais podcasts e o principal do agro é o Agro em Dia. Então segue nós lá, baixa os conteúdos, quando estiver viajando vai ouvir esses especialistas, que é difícil trazer eles aqui, hein? Remarque, volta e vem e vai, mas deu certo, no final dá certo, né? Então é isso aí, então bora começar, né? E é aquela coisa, né? Nós não somos os melhores, mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós trazemos aquilo que é a realidade dentro do agronegócio e nada melhor do que hoje a gente ter uma doutora especialista em crédito rural, né, que ajuda os fazendeiros a obter. E nós temos o Lucas também, que vai trazer uma coisa fantástica para nós aqui, porque ele dá o caminho certo, é o cara dos números. Então, vamos lá começar. Já foi validado aí até por grandes operadoras aí do agro, aí o cara é fudido, hein? Não, que é isso? Ele até o jeito dele falar, se eu falei assim, quando ele chega assim, ele chega com o peito aberto, é o cara que cuida aqui, ó, do dinheiro do Agro em Dia, entendeu? Você que é patrocinador, ajuda o Lucas, por favor, entendeu? Hoje nós estamos sem nada aqui, ó, na mesa, entendeu? Eu até pedi pra turma da Caixa, do Bradesco, mas tá difícil, muito burocrático. Então, ó, vamos ajudar nós, aí, entendeu? Vamos patrocinar, nós somos do segmento, né? É isso aí. Então, pra gente começar, né, Daiane, eu quero que você se apresenta, né, e deixa seu arroba para as pessoas te seguirem aí nas redes sociais e fala para nós de onde é que você veio, para onde é que você vai, quem é você na cadeia produtiva do agronegócio, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Está sendo sensacional ter essa troca de experiência com o Lucas, com todos vocês, com Alex, Narciso, o César. Narciso. Pode falar Narciso. Narciso, peãozinho, quarta-feira, tudo certo, né? Sexta-feira. Alex Narciso, com o César. E a gente poder trocar aí ideia e falar sobre o crédito rural, que é uma coisa de suma importância aí para um produtor rural se manter hoje no mercado. É o essencial, né? Além de ter a fazenda, tem que ter o o dinheiro para tocar o negócio. Já olha lá, Daiane, já fala seu arroba para as pessoas te seguirem aí. Meu arroba isso é muito importante. Isso, demais. Segue lá. Nós somos marqueteiros, né? 100%. É o arroba Daiana, com Y, D-A-Y-A-N-A. Olha, adv.agro. Isso aí. Me seguem lá no Instagram e no Facebook. Daiane, conta um pouquinho da sua história. A gente já começou a conversar ali, eu achei que foi bacana, né? Conta para nós um pouquinho aqui, né? Conta um pouquinho para nós da sua história. Onde é que você Quantos anos você tem? Eu sei que é uma pergunta delicada para falar para as mulheres, mas a gente tem que saber, né? Porque a gente explica muita gente. E hoje, boa parte do nosso time operacional são mulheres, né? Você já viu aqui, viu chegando, né? Então conta aí, porque eu acho que com certeza você vai inspirar muitas mulheres do agro. Ai, que bom. Então, foi muito bom, apesar dessa pergunta ser peculiar, né? Mas é bem interessante, assim, porque... Cezinha tem 22 anos, nem parece. Apesar da minha voz...
apesar da minha voz, assim, ter um jeito, mas eu já tenho aí meus 32 anos, esse ano. Nossa, do jeito que ela fala, vem aquele peso, assim, parecendo que é mais... Quantos anos eu acho que eu tenho? Nossa, a mesma idade que você é de 90? Mas, cara, eu fico chocada com você. Você é um cara diferenciado. 32 anos. 30 anos e tem uma experiência, uma bagagem como a sua. Isso aí. Realmente, tá vendo que idade também, às vezes, não fala muita coisa. Só porque não nasce Barbie, nós tem que respeitar, ué. Respeita os novinhos, né? Tem um chegando pra fazer diferença. Então, eu venho, assim, de uma família, né, do agronegócio. Meu pai foi produtor rural. Legal. E, infelizmente, quando eu tinha 4 anos, 5 anos, ele perdeu uma lavoura e tal na região do norte de Minas. E nos fez mudar para a região de Unai, onde eu morei por durante 20 anos. E Unai é uma região muito propícia. Meu pai é técnico muito agrícola, eu tenho um irmão que é agrônomo e tudo. E eu nunca me vi trabalhando no agronegócio, assim. Eu me formei muito cedo, trabalhei na área de tributária, empresarial. E jamais ia imaginar que um dia eu voltar pras raízes. ia trabalhar com isso. E foi assim como se eu tivesse encontrado o meu propósito. E quando eu comecei a trabalhar efetivamente com isso, foi com uma tese que um escritório da qual eu trabalhava me passou para captar clientes, para mostrar essa tese que era de CCR de março de 1990, que os produtores possuíam o direito de ser ressarcido. E através disso eu apaixonei com a matéria, eu me vi e eu acreditei naquilo, eu vi um propósito de tentar ajudar as pessoas e os produtores rurais que muito não entendem, ou às vezes não sabem que possuem direitos frente a um banco. E por eu ter visto também pelo que o meu pai já passou, que ele viveu... Daiane, eu ia perguntar isso. Quando seu pai quebrou, ele tinha dinheiro emprestado? Foi uma das coisas que fez acontecer isso com ele? Isso, ele tinha, pegou, né, empréstimo junto ao banco e ele perdeu uma safra. Por conta de chuva? Na verdade, assim, foram diversos fatores, né? Gestão, mão de obra. Tem diversos... E norte de Minas é uma região que, há muitos anos atrás, você sabe que não tem uma estrutura. É verdade. E a gente sabe que muitos produtores são homens de peito, né? Aquele que acorda todos os dias cedo, que rala, que busca. E, às vezes, certas partes, como, por exemplo... Não observam, né? Legislação, é muita coisa também para eles tentarem compreender, né? A gente tem toda uma inflação aí, a gente tem uma questão de comercialização, de industrialização, trava. Então até questões sanitárias. Verdade. Então, poxa, a gente está cobrando tanto desses produtores que são muito raçudos aí no tempo, Então, o que eu senti pelo meu pai foi um pouco assim, poxa, eu não consigo ajudar, né? Eu não consigo fazer nada a mais do que isso. E quando eu me tornei advogada, e o meu pai é muito engraçado, gente. O meu pai, ele sempre me chamou de Maria Pepino. Porque eu era aquela que... Manda um abraço pra ele aqui. Ó, eu tô vendo a risadinha ali no fundo ali também, viu? Maria Pepino. Maria Pepino. Bom, isso é bom, pra resolver pepino. Exatamente. Pepino pode chamar ela, porque... Então, eu acho que eu acabei me tornando advogada por causa disso, porque ele sempre falava Maria Pepino. E foi muito engraçado também o dia que o meu marido foi me pedir em casamento, que ele falou assim, você tá levando pra sua casa uma onça. Ela é brava, mas... Tá corajoso, hein? Mas você pode ter certeza que você vai estar com uma mulher do seu lado pra peitar o que for preciso. Então, assim, eu me vi dentro dessas dificuldades que eu vivenciei com meu pai, com a minha família. E quando eu me encontrei no crédito rural e descobri que existem direitos para essas pessoas, tornou um propósito na minha vida. Bacana. Então, hoje, quando eu me deparo com os produtores, às vezes eu fico até brincando com meu marido, eu falo, meu Deus, quando que eu vou efetivamente ganhar dinheiro? Porque a vontade que eu tenho é de mudar o mundo, mudar a vida desses produtores, que eu vejo que às vezes é refém das situações. Verdade. Então, igual, nós temos aí prorrogação de safra, renegociação de dívidas São coisas que as pessoas nem sabem, né, Daiane? Que possuem direitos, né? Direitos. De se ver ali garantido sobre aquelas questões. Então, assim,
falando não só em safra, né? Nós podemos falar que até a pecuária, a gente fala, não, vamos pegar aí uma coisa menos arriscada, vamos procurar alguma coisa mais fácil de mexer. Vamos falar em pecuária, tá, mas nós temos aí tuberculose, nós temos brucelose, nós temos aí que quando essas questões são detectadas na fazenda, tem que ser interditada. Sim. E aí, como que fica o crédito rural? Como que fica o seu financiamento? Se você chega lá no banco e fala, cara, minha propriedade está interditada, minhas vacas de leite que produzem ali para que eu pague esse financiamento, tiveram brucelose, tiveram... Então, agora, um produtor que se vivencia ali questões não só de mercadológica, como a gente tem nas questões urbanas, que eu acho que você bem disse no início, né? Nós temos também as questões intempéries que são vivenciadas e, por causa disso, o produtor possui alguns respaldos, etc, né? Então... Nossa, eu fico assim, eu admiro assim, porque ela fala com tanto amor, a gente vendo assim, não sei se vocês aí estão vendo isso, agronautas, mas ela fala com tanto amor, porque a gente mudar a realidade, porque é duro pagar um juro hoje dentro do nosso país, tipo assim, 6%, 7%, 12%. Todo mundo pega correndo porque tem que fazer. Lá nos Estados Unidos não é isso. Porque às vezes se a gente for colocar, igual você falou, quanto que eu vou ganhar dinheiro? Mas você precisa ajudar os seus clientes a ganhar dinheiro. E é difícil para o produtor hoje pagar a conta, né? Ainda mais com tanto risco que a gente tem. Então, assim, e é massa ver você falar isso porque você quer ajudar. Então, essa questão de ajudar o próximo, de fazer acontecer é fundamental. Vai lá no Instagram dela, você tá passando com um problema aí, da Daiane já chega lá, chama, vem cá, doutora. E pelo que eu entendi, aproveitando o insight do Cezinho, que é o brilho dos olhos que a gente fala, né? Que isso é um sinônimo de quase todos os convidados que estão aqui, né? Todos têm um brilho no olho que a gente fala, mas tu tem o mesmo brilho que eu tenho, mas eles foram em escolas diferentes, né? Você tá lá em Brasília, nós estamos aqui em Goiânia e aí fomos se conhecer. Você foi para um escritório, né? E depois você decidiu abrir o seu, como é que foi essa história aí? Isso. De empreendedora também, né? Hoje eu não me sinto assim à vontade em outras matérias, como eu sinto vontade de estar atuando hoje com o que eu faço. Então eu quero continuar trabalhando nisso. Tive o apoio da minha família de abrir o meu próprio negócio, de estar focada e voltada nisso. Acredito mais que vão surgir mais advogados que ajudem a levantar essa bandeira em todos os estados do país e que a gente possa ter aí maior respaldo para o produtor rural que carrega esse país, né? Ele tem aí a economia voltada para o agronegócio, é fora do comum. Nós somos 30% do PIB, né? Exatamente. E nós somos a segurança nacional, né? Pode ter guerra no mundo todo, se a gente continuar tendo alimento aqui dentro, nada pode nos abalar. Então, quando a gente fala em produção rural, quando a gente fala em política agrícola, crédito rural, a gente está falando de uma política de governo, de uma segurança nacional. Nossa, que pode atrapalhar tudo se você não saber votar certo, entendeu, moçada? É isso aí. É isso aí. Eu adorei. Fale com quem você vai votar. Hoje em dia é nosso, tá tudo certo. E nós somos tudo amigos também da turma da esquerda, que nós vamos ajudar eles também a mudar o mindset. O mindset. Né? Nós somos amigos de todo mundo. Né? Isso aí. E aí você então montou sua empresa com o apoio da sua família. Hoje como é que é o escritório de vocês? Hoje você tem alguns departamentos, outros advogados que te ajudam ou você terceiriza parte do serviço? Como é que é? Então, eu tenho alguns advogados parceiros, que quando não são áreas que eu estou totalmente focada, então que me auxiliam nessas estruturas. Mas a minha atividade hoje, né, eu tenho a minha estrutura, eu tenho o meu escritório, tenho os meus advogados parceiros, estagiários. Hoje o escritório fica onde? Brasília? Fica no DF Plaza, em Brasília. E eu estou estruturando lá. No coração, né? Onde desenha e lança, né? Plano Safra, tudo nasce lá, né? Tudo nasce em Brasília, Conselho Monetário Nacional, nós estamos lá. Banco Central. Banco Central, estamos lá para perturbar um pouquinho esse povo aí, para fazer barulho. Show de bola. Então essa foi a história da Daiana, né? Você que está aí na faculdade, principalmente faculdade de Direito. O nosso podcast que a gente gravou semana passada, nós falamos de duas profissões, que tem bastante. Né, que são engenheiros de todas as matérias, né, principalmente engenharia civil, que é mais conhecida, etc., mas advogados é o que mais tem em qualquer lugar, concorda? E aí a gente recebe muito currículo de advogado mudando o foco, né, ele formou em direito, mas não conseguiu se encaixar no mercado, porque é muito advogado, né, e aí ele foi fazer outra coisa, né.
E a gente está mostrando aqui, você é um exemplo disso, que você que está na faculdade, você pode especializar no agro. Um dos itens é a da Daiane, que é o crédito rural. É a análise de contratos de arrendamento, que é uma outra dificuldade muito grande. Hoje se faz um básico. Né? Eu vi um cara fechando um contrato de 10 milhões de arrendamento, eu não estava na negociação, eu só vi. O cara foi lá e baixou na internet, entendeu? Um documento pronto. E é um risco gigantesco. Nossa. Demais. E aí eu falei para ele, né? Porque era um amigo pessoal, mas é um senhor de idade que não quis me ouvir por conta do preconceito, né, da idade. Eu falei, ó, o senhor está fazendo errado, o senhor tem que contratar um escritório, e o escritório analisar quem que é esse arrendatário, porque se esse cara não pagar, existe a possibilidade de não pagar por conta de um intempério, uma má gestão, como é que você vai tirar ele da terra dele? Ele, não, Alex, eu confio no cara, apertei a mão dele, ele é indicado, show. Esse cara mesmo esteve aqui semana passada e falou, Alex, o cara não me pagou, já deu um ano. Foi mesmo. Né? E agora? Né? Aí nós botamos a nossa advogada, né, para poder explicar para ele. Nós também temos aí advogados aqui dentro do coisa para falar a parte técnica, explicar a importância. Nós não fizemos esse serviço, né, mas a gente tem que explicar e orientar. Né? Um abraço aí para a Juliana que está nos bastidores ouvindo nós. Ela que atendeu o cliente. Né? Perfeito. É isso, aqui no Hub aqui é o pessoal que não brinca não, filho. Ué. O negócio aqui acontece a toda, pode ir. Na área do agro, nós vemos muita coisa no... Como é que eles falam o termo? Fio do bigode? Fio do bigode. Sim. É nesse termo aí que muita coisa acontece e a gente tem que eu sempre uso se virar nos 30 como advogado. Assim, e é ele que me ensina. Lucas, ó, eu confio em você, eu e você dá tudo certo, fio do bigode. Mas a empresa é acionista de um monte de negócio, se não tiver contrato, não tá válido. Você tem que falar com o jurídico da empresa, e você assina o contrato e a gente segue, porque não, por mim tá tudo certo, mas pela PJ não pode. E aí você orienta ele. É isso mesmo. Tem que ser assim, né? Porque senão, infelizmente, a questão do fio do bigode, no passado, a gente realmente podia confiar mesmo. O cara bate o carro e morre. Tem pés. O fio do bigode vai servir com a esposa dele? Não vai servir. Você conversou com ela, então por isso que a gente precisa se resguardar sempre, né? Quando formos fazer qualquer tipo de negócio, para ambas as partes, não é só para nós. Para que eles também tenham total segurança sobre o que vai acontecer. Isso. Então essa foi a história da Daiane. Você que é advogado ou você que ainda não escolheu a faculdade, né? Pode fazer direito, né? Só porque eu falei no começo que tem muito advogado, mas pode fazer, só tem que pegar e especializar. Especializar, igual a Daiane falou assim, especializar no nicho e dedicar aquilo lá e não mexer mais. E dá pra ganhar um bom dinheiro. Ela não ganhou ainda, ela falou que tá difícil, mas na real, todo mundo que ganha dinheiro, a gente fala que é difícil. A gente aprendeu com fazendeiro, entendeu? Tu chega lá, cheio, colheitadeira de 5 milhões, aí como é que tá? Difícil? Alex do ano. Tem dinheiro. Ano que vem vai dar certo. Isso é normal do empreendedor, entendeu? Senão... não consegue pedir desconto. Exatamente. Nossa, produtora, é isso. Você falou tudo. Você descreveu o que eu já E assim, ó, e aproveitando esse clima de descontração, agora nós vamos falar com o Lucas, né? Ele que vai lá no início, o Lucas Borba. É um cara assim que ele é muito atento a isso. E isso é o que o Alex estava falando aqui agorinha, que o negócio é no fio do bigode, ele preocupa com os detalhes. E realmente a gente precisa preocupar com os detalhes, porque lá na frente não tem como a gente questionar, né, Daiane? Porque depois que você fez alguma coisa de qualquer jeito, vai terminar de qualquer jeito, né? Então, Lucas, fala para nós, sócio da Confiagro, diretor operacional da Fazenda Rentável, deixa seu arroba aí, fala tudo para nós aí. Beleza, obrigado Cezinha, obrigado Alex aqui pela oportunidade. Doutora Daiane que veio de Brasília para ficar aqui com a gente, né, gravar. Meu arroba é o arroba LC_Borba. Me segue lá que a gente vai falar muita coisa bacana e está começando a melhorar cada vez mais o nosso perfil para poder falar sobre gestão dentro do agronegócio. E então, também da Fazenda Rentável. Da Fazenda Rentável. Arroba Fazenda Rentável. É isso aí. Então conta aí, quem é você? Eu que te conheço um pouquinho da tua história, não vou contar, não vou abrir aqui, né? Como é que fala? Fala spoiler, né? É isso aí. Me conta aí, quem é você, quantos anos, né? De onde vem o Lucas, por que foi sair do banco, eu sei essa história, né? E entrou na atividade agro, hoje é fazendeiro, né? Tem fazenda aqui com nós aqui também, então fala um pouquinho aí, Luquinhas. Cara, eu tenho 33 anos de idade, eu comecei muito novo, né, atuando, né, de alguma forma de gestão com o meu pai e com a minha mãe, né, lá em casa. E quando eu começo a lembrar da minha família, tem uma história muito grande também para trás dentro do agronegócio. O meu bisavô, o pai do meu avô, ele tinha aproximadamente 30 mil hectares ali na região de Auri Verde do interior de Goiás. 30 mil hectares? Então tu era para ser bilionário, irmão? Era. O que aconteceu? Aí é onde que vai chegar quando eu terminar de contar a história, o porquê que depois que eu vim para decidi sair do banco, eu comecei a perceber o porquê que lá atrás não veio nada para nós de herança. Entendi. Que nós não temos hoje. Certo. E eu vou falar o porquê.
Então, assim, desde muito novo, eu sempre gostei muito, eu via aquelas revistas Você S.A., Exame, gostava daquelas coisas de gestão, de negócios, de business, né? E com 18 anos de idade, eu entrei no banco. Entrei muito novo, 18, foi exatamente no dia que eu fiz 19 anos, na verdade, é 25 de julho. Eu entrei no banco, meu primeiro dia no banco, né, à época. E eu comecei a trabalhar lá desde o início, sempre muito voltado à experiência do cliente, mesmo não tendo experiência nenhuma, mas sempre me preocupando com o meu cliente, para que tudo aquilo que a gente fizesse lá no banco... Você entrou como estágio, Lucas, ou foi como funcionário? Não, foi como funcionário mesmo, mas no cargo mais baixo, que na época se chamava atendente comercial, à época, né? Então, eu sempre tive essa preocupação muito grande em que tudo que a gente fizesse dentro do banco, a gente fizesse por um propósito para o cliente, que não fosse fazer só para gerar um negócio, só para fazer alguma coisa. Só fazer o que ele pede, né? Isso, só fazer o que ele pede. E isso deu muito certo em toda a minha carreira bancária, né? Eu trabalhei quase 15 anos em banco, e o meu último cargo em banco foi gestor regional, com mais de 94 unidades, gerenciando o norte e centro-oeste do Brasil inteiro. E sempre com esse intuito. Só que, ao mesmo tempo, isso para mim lá dentro foi sempre uma batalha muito dura entre eu e o banco. Por quê? Questão burocrática. Por questões burocráticas. Porque eu sempre via, desde quando eu entrei no banco como atendente, todos os cargos que eu passei, assistente de gerente, gerente de conta, gerente de agência, gestor comercial e outros mais, eu sempre via essa grande burocracia que era dentro e eu sempre batia de frente, sugerindo mudanças, melhorias para poder simplificar, para poder olhar melhor os clientes em todos os aspectos, não só o crédito rural. O meu primeiro contato com o crédito rural foi a partir do ano de 2011, 2011 para 2012, que foi quando eu comecei a operar crédito rural pelo banco também, né, concedendo crédito. E foi os meus primeiros contatos dentro da área do crédito rural. Eu tive muita experiência, concedi muito crédito para clientes e também eu comecei a perceber aí a dificuldade que é de analisar. Aonde a gente vai falar um pouco mais para frente, que analisa-se o cliente, o produtor rural, como se estivesse analisando uma padaria ali da esquina, ou uma loja de roupas, ou uma loja de celular. Nada contra isso, mas nada contra, mas são diferentes. Coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, eu passei por muitos anos e no ano de 2020, isso antes de iniciar a pandemia, no ano de 2016 primeiro, deixa eu contar a experiência que eu tive com o agro, diretamente. Apesar da minha família toda ter vindo, teve essas fazendas, e esse meu bisavô, ele perdeu a propriedade rural dele porque ele não sabia o que fazer da terra, é onde a nossa expertise de fazer gestão... E naquela época a terra não valia quase nada? Não valia quase nada, ele literalmente perdeu. O meu avô, que é o filho dele, ele é fazendeiro até hoje, só que ele é fazendeiro porque ele adquiriu depois. Meu avô é falecido, mas minha avó, ela toca ainda fazenda lá na região do Guaraí, no Tocantins. Tá lá até Guaraí. Hoje. Isso, ele Salve hoje atua... pra turma. Hoje eles atuam só com piscicultura, mas eles têm um braço muito forte ali dentro, na região. E no ano de 2016 eu decidi empreender no agro. Eu ainda dentro do banco, eu juntei mais o meu cunhado. Nós fizemos um crédito rural. Nós fizemos um crédito rural, arrendamos uma terra aqui perto de São Clerlândia, interior de Goiás. Mas de onde veio esse insight? De criar? Falou assim, não, eu vou mexer com gato. Porque como eu já concedia crédito rural para os clientes, então. Eu conversava sempre muito, entendia como funcionava, perguntava, eles me explicavam, isso sempre me maravilhou bastante. E no pessoal também sempre tive muito contato pela minha família, com meu avô e tal. Aí um dia eu juntei com meu cunhado e falei, cara, vamos fazer? Vamos. Bom empreendedor, viu? Crédito fácil, o que você fez? Vamos fazer? Vamos pegar o dinheiro, pô. A gente pegou o dinheiro, arrendamos uma terra pequena de pouco mais de 10 alqueires, ali perto de São Clerlândia, e começamos a empreender. Certo. Aí caiu num problema que, como a gente não tinha experiência, e a gente não foi orientado, inclusive, pelo próprio banco onde nós pegamos, aí entra das dificuldades, das burocracias e análise incorreta, nós perdemos muito dinheiro com isso. E aí a gente teve uma série de dificuldades, inclusive, na época, para poder desfazer o contrato, postergar, renegociar. A gente teve que postergar durante muito tempo, pagou muito mais juros. Nossa, foi uma complicação danada, mas graças a Deus a gente conseguiu sair disso. Depois eu vou entrar mais em detalhes, depois a gente falar sobre esse assunto. Faz parte, velho. Nossa, tem uma pergunta aqui específica disso que eu queria. Doido pra... Então eu tive esse primeiro contato lá. Aí no final de 2019, na verdade, que a pandemia iniciou em 2020, né? Isso, no final de 2019... um amigo nosso, Joaquim, que já até esteve aqui no primeiro episódio do podcast, né? Um dos fundadores do Agrindia. Braço Joca. A gente se conhece há uns 5, 6 anos já. E ele conheceu o Alex, né? E aí onde a gente começou a se conhecer, se apresentar. Bermuda e tênis. Bermuda em tênis, lá na BR-153, no fundo de um prédio, né? Caramba.
E a gente se conheceu ali e a gente comecei a aprofundar mais o conhecimento no agro, entender como é que funcionava a prática, o que era o negócio Fazenda Rentável, o que ele se propunha fazer. Naquele momento, eu lembrei do meu caso, que eu passei quando eu fui tentar Então, quando eu tava fazendo o pitch, falando das dores, né? Porque eu sempre começo pelas dores, né? Não tem gestão, não tem planejamento financeiro e tal. Você falou assim, eu já vi isso. Exatamente. Eu lembrei tudo na hora. Veio tudo na minha mente. E eu não falei à época, né? A gente foi falar depois, porque, né? Na real, eu conheci o Lucas para ele assumir... Porque todo empreendedor, entendeu? Que é sonhador, né? Porque eu sou um sonhador visionário. Eu sonho muito e realizo também bastante. É mau gestor financeiro. Gasta, mas não gasta à toa, entendeu? Gasta, às vezes, demais, sem planejamento. E eu precisava de alguém, porque eu tinha acabado de começar a monetizar. Né? Porque dentro do estudo aí, está no primeiro episódio, para quem não assistiu, vai lá no primeiro episódio e assista a história da Fazenda Rentável. Eu demorei 4 anos para começar a faturar. Entendeu? Mas eu fiz um caixa para isso. Só que eu torrei esse caixa em 2 anos. Entendeu? E aí, por isso que eu trouxe investidor. Para poder me ajudar nos outros 2 anos. Mas também acabei e torrei com o dinheiro do investidor. Né? E ainda não tinha chegado no ponto final. Foi quando eu startei. Falei, vou começar a faturar. Quando eu comecei a faturar, eu não sabia quais os impostos que eu ia pagar, como que eu ia fazer e tal. E aí apareceu esse cara na minha vida. Entendeu? E aí ele começou a entender do negócio. E como a gente troca ideia, nada, ninguém esconde de ninguém o planejamento futuro, eu abri tudo para ele. Falei, irmão, hoje eu tô assim, mas eu quero chegar assim. Foi aí que ele falou, não, eu vou estar junto. Né? É isso aí. E foi quando me deu start, que eu lembrei da minha vida pessoal, da minha experiência, e lembrei do meu bisavô que eu nem conheci. Porque o propósito da visão que tem da Fazenda Rentável, ele faz justamente isso, para poder tornar produtivas propriedades que não são produtivas. E quantas pessoas que a gente nem tem dados perderam suas propriedades rurais ao longo dos anos porque não sabiam o que fazer. E eu lembrei do meu bisavô lá atrás, que poderia ter tido alguma herança, alguma coisa, e não tive nada. Nem o meu avô, que era filho dele, não teve nenhum dos filhos. Pode saber que sim, tem coisa que dá errado para dar certo. Lógico, sempre tem, né? Às vezes a gente acha que é só errado, mas não. Tem um propósito debaixo dos céus, né? Então, foi assim que eu entrei de cabeça no agro. Só que, num primeiro momento, eu ainda estava no banco, né? Eu fiquei ainda por um ano e meio, mais ou menos, ali no banco. 1 ano do banco. Não, foi 6 meses, na verdade, no banco, enquanto estava já me inteirando mais do agro, conhecendo mais, entendendo mais o propósito, entendendo mais a realidade do dia a dia mesmo. E foi quando eu decidi de uma vez por todas sair do banco. Por quê? A dificuldade que eu tinha lá dentro do banco, apesar de ser bem posicionado na minha carreira lá dentro, por conta das burocracias, e eu via que não tinha possibilidade de mudança nem no médio prazo, por conta do excesso de burocracia mesmo. A burocracia ela é boa até certo ponto, o problema é o excesso dela. Né? Ela tem que ter, ela atrapalha. Então, o excesso de qualquer coisa, até água, se você beber em excesso, ela vai te fazer mal em alguma forma. Sim. Então, eu via que não tinha futuro nesse sentido, porque era coisa que eu estava lutando contra coisas muito maiores do que eu, contra conglomerados gigantescos, que não queriam, de fato, fazer uma mudança real no que tinha que ser feito. Esse é o bichinho do empreendedorismo, né? Exatamente. E aí eu falei assim, agora eu vou sair. Saí, e no dia que eu pedi para sair, eu falei para o meu gestor, eu falei, cara, eu tô saindo porque... vocês veem a realidade do que está acontecendo nesse nosso Brasil. A pandemia, ela expôs o agro de uma forma que muita gente não conhecia o tamanho que o agronegócio é. Nem, às vezes, o próprio Brasil não sabia do potencial que o agro tem no Brasil para poder alimentar o mundo. Por isso que serve o canal do Agro em Dia. Exatamente. De verdade como é que funciona. E eu falei para ele, cara, eu tô saindo porque eu atuo nessa área já aqui na região centro-oeste e norte do Brasil, e eu tenho tentado fazer mudanças aqui para poder levar coisas mais significativas e dar mais oportunidades para os produtores, para os nossos clientes aqui dentro, e a gente está vendo que não tem mudança. Eu fiz uma pergunta para ele antes de falar para ele a minha decisão final. Você vê possibilidade de mudança? Ele também foi muito sincero comigo, Lucas. Não vejo. Aí tá a oportunidade. Eu falei, então é exatamente por isso que eu vou pro outro lado, para poder mostrar essa possibilidade de mudança. E coincidentemente, essa semana, esse meu gestor saiu também da mesma instituição para poder empreender do outro lado. Leandro, um abraço, não sei se você vai me ver, mas eu vou te marcar depois. Marca ele. Você vai ver, vai lembrar dessa nossa conversa. E boa sorte no seu novo empreendimento, meu amigo. É isso aí. Então, foi assim que eu vim para a Fazenda Rentável, né? E hoje eu sou diretor operacional, eu sou sócio também da Confiagro, que é uma empresa também de contabilidade e gestão financeiras voltado ao agronegócio também. Que você tem fundou. Tudo a ver, que eu sou um dos fundadores dela, né? Juntamente com o Leonardo Frederico, que já esteve aqui também, e com o Alex, né? E nós só investidor. Eu quero só os resultados. Só os resultados?
Give me money ou make me money? Make money. Então, assim, dentro da cadeia do agro, Cezinha e Alex, esse sou eu. Essa pessoa que quer, de fato, ajudar esses produtores rurais, principalmente os pequenos e médios produtores, e mostrar para os grandes que o agro ele pode ser feito boas gestões, você consegue ser produtivo, você consegue ser eficiente na sua gestão, desde os mínimos detalhes, sem muito esforço. E é perfeitamente possível. E o crédito rural, que é a nossa pauta de hoje, ela é uma ferramenta que é utilizada, disponibilizada pelo governo, né? E distribuída pelas instituições, justamente para a gente poder conseguir fazer com que o produtor consiga se tornar produtivo, né? Porém, não adianta pegar o dinheiro e não saber o que fazer. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que se organizar. Então, esse sou eu na cadeia do agro. Parabéns! Eu quero dar uma dica aí, aproveitar a tua história de vida. E eu já falei isso de vários empreendedores. Tem 2 tipos de empreendedores, Daiane. Os que já nascem e já começam a empreender, que é o mais difícil. É o mais difícil. Entendeu? Desde o começo, vendendo um picolé, engraxate, vai indo e vira um mega de empresário ou empresária, né? E tem os empreendedores que são os corajosos e malucos. O que é um maluco? É tipo o Lucas. Pensa, o cara assim, vendo o tio dele, que o tio dele é uma inspiração, né? Eu esqueci de falar do meu tio. Manda um abraço pro tio, porque o tio tá no céu, mas ele tá assistindo. Meu tio já não tá mais entre nós, mas ele foi minha inspiração. E, inclusive, a minha forma com que eu ajo hoje, quem conheceu ele sabe que eu sou muito parecido com ele pelo esse propósito. Eu conheci gente que conhecia o tio dele e falou, nossa, o Lucas é igual ao tio dele. Eu falei, eu não conheci, desse jeito. Né? Mas com certeza foi um cara bom. Então, o que é essa história do empreendedor maluco? É como, por exemplo, ele foi lá, carreirinha de badeco, vamos chamar badeco, né? No banco, foi indo, foi crescendo e chegou no auge. Né? Só faltou ser superintendente do banco. Mas era a sua próxima escalada, era o próximo degrau. Ia chegar lá. Só que quando ele chegou num lugar, né, e viu a outra dor, ele não preocupou só com ele. Porque se ele preocupasse só com ele falou, nossa, eu cheguei no auge financeiro que eu queria, ganho um bom salário, tô numa mega de uma empresa, né, que é uma multinacional, um baita banco, sou reconhecido aqui dentro e já tenho minha carteira de clientes. Se eu quiser fazer como boa parte do gerente, eu posso parar, estagnar e tudo certo, né? Mas eu vi a dor, né? Então, assim, eu vou largar tudo. Pediu conta. Ele não foi mandado embora. Pediu conta, certo? Para começar do zero, né? Porque não, hoje você já é um especialista. Em 2 anos você foi atrás, correu, estudou, né? Hoje é um especialista, inclusive um fundador de uma startup que vai ser forte no mercado. Aí, Confiagro, aí, anota aí, segue eles na rede social que você vai acompanhar o crescimento da startup. Então é isso. Então tem 2 tipos de empreendedores que nascem, que é mais sofrido, né? E os que são loucos. Né? Que aqui nós temos várias histórias assim de maluco. Então você que tá lá na empresa, chegou no cargo, né? O melhor que tem, não chegou no final. Entendeu? Se às vezes essas histórias te inspirar, larga tudo, irmão. Larga tudo, não tenha medo. Se você chegou aí é porque você é bom. Então, para fazer outro com propósito, vai ser mais fácil ainda e vai trabalhar feliz. Feliz. Né? Toda coisa. Então é isso aí. Parabéns aí pela história e vamos pro segundo bloco. Solta a vinheta aí, né? Solta a vinheta aí, diretor. Vamos tomar um café? Bora, moçada. Então, vocês já ouviram a história aí desses 2 empreendedores, né? Um doido, né? Outro tá doido também, né? Porque você fez muita coisa, certo? E agora vamos falar um pouquinho do nosso assunto, né? Que a gente tá na pauta hoje, que é a questão do crédito rural. Então, Lucas, eu queria aproveitar aí já, você tá engatilhado, né? Hoje, na sua visão, né? Como é que o banco... Né? O banco, vamos falar assim, banco, mas instituição financeira, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser um fundo de investimento. Como é que ele analisa um produtor rural? Como é que ele dá crédito? E qual que é a sua visão para poder mudar isso? Entendeu? Qual que são os tópicos principais que você acha que pode ter para poder solucionar esse problema? Fala aí. Certo. Cara, as instituições financeiras, de uma forma geral, elas analisam crédito para o mercado rural de forma muito parecida com o que já faz no mercado urbano. Ressaltado o ponto que eles exigem uma mínima experiência. Na minha visão, de fato, eles não analisam da forma correta pelo seguinte aspecto. Fala pra turma urbana que não entende. Assim, eu quero começar a entrar no ar igual você fez. Se eu comprar uma fazenda, eu já consigo acessar o crédito? Como é que Dificilmente. Dificilmente. Essa experiência aí é um gargalo. É um gargalo gigantesco. Só que aí é onde que está o grande ponto, né? De fato, assim, eu vejo que as instituições financeiras, bancos públicos privados, cooperativas, fundos de investimento que estão no mercado agro, como o Fiagro, por exemplo, eles de fato ainda não estão
concedendo crédito da forma ideal para o mercado rural. Certo. Justamente por uma dificuldade que é não conhecer o mercado rural como ele é na sua essência, como que ele é na ponta. E isso faz com que eles não consigam analisar. Se você for hoje numa instituição financeira, você vai pleitear um crédito rural, certo? Você pleiteando esse crédito rural, se for um banco público, por exemplo, ele vai pedir para fazer um projeto, que é um projeto que ele é simplesmente pro forma, que é só para cumprir uma obrigatoriedade. Porém, esse projeto, ele não leva em consideração, na prática, na realidade, as questões, os detalhes da propriedade. A produção, o que ela é só pode preencher produzir. uma planilha. É simplesmente preencher uma planilha para cumprir uma formalidade. E anexar documento. E anexar documento. Se você for numa instituição privada, Cezinha, eles nem vão pedir isso para você. Sim. Eles simplesmente vão analisar o seu crédito, o score bancário, vai analisar o seu risco no Bacen, no Banco Central, pelo Sicor e tudo mais, e vão te analisar na sua pessoa física ou na sua PJ, se você tiver uma empresa, se for fazer por ela, só que eles não analisam os aspectos essenciais, que é a minha sugestão, que é o que eu vejo, que o mercado de crédito imobiliário precisa mudar e começar a olhar para os aspectos produtivos, que seria o ideal, olhando, por exemplo, qual que é a capacidade real produtiva daquela propriedade? Como que é o solo daquela propriedade? Chove lá? Sei lá, como é que é o clima lá? Altitude. Qual que é a precipitação? Qual que é como é que é o relevo daquela propriedade? Ela é um relevo que você consegue colocar pivô, por exemplo, ou tem que ser sequeiro, no caso de lavoura? É um relevo onde só pode colocar gado ali dentro? Que tipo de gado que pode ser colocado? Então, esses aspectos que são detalhes da propriedade rural, os bancos não levam em consideração, de fato, mesmo aquele projeto pro forma que é exigido em alguns bancos. Então, eu acredito piamente, inclusive a Fazenda Rentável, ela se propõe a isso junto aos nossos clientes, é que, de fato, e é o que a gente tem levantado uma bandeira, nós temos parcerias com várias instituições, a gente sempre tem falado isso com eles, com superintendentes, com diretores de bancos públicos e privados, levando essa consciência de que precisa olhar o detalhe do mercado agro, olhar de fato a produtividade, que aí a questão da experiência, ela não necessariamente vai ser um critério de negar ou aprovar um crédito. Por quê? Às vezes, Alex, eu não tive diretamente uma experiência, mas meu pai teve, eu convivi, cresci com ele. Às vezes meu avô teve, eu vivi e cresci com ele, vendo ali a lida do campo. Então, não necessariamente eu preciso ter esse crédito. Deixa eu te dar um complemento. Tem que, às vezes eles analisam para dar crédito igual ao urbano, mas também às vezes tem que pensar igual ao urbano. Vou dar um exemplo. Você vai começar a empreender na construção civil. Você vai incorporar, não vai construir um prédio, 10 andar, certo? O banco te pede histórico de produção? Não. Não pede. Não. O que ele te pede? Que você tenha uma construtora, né, que você tenha assessoria, que você tenha planejamento, que você monte um plano de negócio, uma capacidade de pagamento e dê as garantias, não é? Exatamente. O terreno, a venda dos imóveis, ou a carteira de venda, etc. Não é assim que o banco dá o dinheiro? Exatamente. E liberam? Por que não funciona no agro? Pelo fato... Se eu tiver uma assessoria, se tiver uma empresa que me está dando assessoria, eu tenho a fazenda, ou eu tenho até, para poder somar e dar mais credibilidade, eu tenho até o contrato de venda com o frigorífico, com a trade, que dá segurança. Só tá aqui, cara, o que eu produzir já tá vendido, tá até travado, e aqui tá meu plano de negócio. Por que o agro não dá dinheiro e não pensa assim? Exatamente porque eles não vão até a ponta. O gerente, infelizmente, ele fica sentado lá dentro da agência bancária e não conhece a realidade do agronegócio. Eu não vou generalizar, que eu conheço algumas pessoas em algumas instituições que eles estão tentando fazer também a diferença em prol do mercado agro, olhando isso. Só que é ele contra grandes conglomerados, né? Lucas, mas não seria a burocracia ao longo dos anos que isso não mudou dentro do banco que causa esses problemas hoje? Que trava as pessoas de fazer, porque assim, eles têm a visão, né, que sabe que a pessoa é boa, igual o Alex está falando aí, mas a burocracia interna do banco é que trava isso, não é isso que acontece? Não necessariamente. A burocracia, o excesso de burocracia, ele realmente é um problema. Ele tinha que ser um pouco mais flexível. Assim, deixa eu até melhorar assim, questão de falar assim, de segurança, porque já tomou muito calote com malandros no passado, às vezes hoje o cara que é certo paga por isso, seria isso? Também. Aí esse é um grande ponto que você tocou, Cezinha. Por que eles tomaram muito calote no passado? Não tinha controle. Porque não tinha controle, porque não conhecia, porque não exigia, de fato, um projeto que reflita a realidade da propriedade rural dele, não um negócio só para cumprir uma formalidade. Tinha que bater meta. Porque tem que bater meta. Financia. Eu já cansei de ver, Cezinha, quando eu estava no banco, outros colegas meus, eles liberarem pra gente que nunca teve experiência, que o cara não colocava em nada
naquilo, eu não aplicava o dinheiro para aquilo que foi proposto. Atividade fim, né? Para atividade fim, Pegava porque dinheiro, não ia lá, fazia isso. fazia outra coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um risco de crédito grande, que é um medo que todo banco, toda instituição financeira tem, por isso que às vezes a análise de crédito é um pouco rigorosa, mas a burocracia, falando de papelada, de ritos, né, contratuais, desde iniciar uma pré-análise, análise documental, análise de garantias, formalizações contratuais e tudo mais, tem isso, e isso realmente é necessário, porque senão, lá na frente, a gente pode ter problema também. E lembra-se que essas formalidades, ela resguarda sempre os dois lados, não é só para proteger o banco. Quando ele é bem feito e ele é analisado nos detalhes, também vai proteger o produtor também em alguns aspectos, sim. né? Mas o que eu digo nessa questão é porque eles não conhecem a realidade de como funciona na ponta. E por não conhecer essa realidade, eles querem conceder, como eu falei no início, como se estivesse concedendo um crédito para uma padaria, para uma loja de roupa. E aí, por conta disso, eles não conseguem acertar realmente. E eu falo para vocês, durante meus anos no banco, todos os anos, os bancos que eu passei por 3 instituições financeiras, eles não conseguiam conceder o crédito na totalidade que eles tinham. Sempre sobrava dinheiro no caixa. Sempre sobrava. Eu vou te falar por quê. Hoje, 25% de todos os depósitos à vista, porque todo dinheiro que está em conta corrente lá, 25% dos saldos, o banco ele tem que ser bloqueado para poder conceder crédito rural. E esse dinheiro ele não pode... É uma lei isso aí, Dani? É lei. É uma lei. É o chamado depósito, tem os depósitos compulsórios. Independente do banco? Independente do banco. Todas as instituições financeiras são obrigadas a fazer isso. Então é assim, imagina que você tem R$1 milhão na sua conta. 25%, 250 mil. Tem banco que precisa emprestar, tem que emprestar. Aí o banco não pode fazer nada com esse dinheiro, a não ser emprestar para finalidade rural. Destinação. E aí todos os anos sobra dinheiro. E qual que é o problema para o banco? Aquele dinheiro não pode ser usado para mais nada. Ele perde dinheiro também, porque ele não consegue conceder. Sim. Ao mesmo tempo, isso é uma problemática, por quê? Justamente porque não concede crédito, aquele que precisava não consegue pegar, porque não conseguiu mostrar. Ninguém do governo cobra, ou tem que financiar. Cobra. Isso é extremamente pesado. Eles precisam de emprestar. Eu lembro, meu último ano no banco, né? eu lembro meu último ano no banco, foi 2019, que foi o último ano inteiro, mas nessa mesma época que a gente está agora, maio, junho, está finalizando o ano safra, normalmente os bancos começam as campanhas pesadas para poder conseguir dar vazão no dinheiro que tem. E essa campanha é o gerente ligar, irmão, tem R$1 milhão pré-aprovado aqui, vamos pegar para comprar a vaca? É exatamente isso. Isso. Aí é onde entra grandes erros também, porque aí libera dinheiro às vezes para gente que não tem realmente condição, e ao mesmo tempo não libera para quem tem condição. Quem tem condição. É até bom então, você ter mencionado isso, porque eu tive uma experiência agora, uma discussão ferrenha com o gerente, porque ele disse que o meu cliente não tinha experiência para estar atuando no mercado. E aí eu tive que convencer o sogro do meu cliente para ser o avalista, dar um aval e utilizar a experiência dele. Aí conseguimos, depois de muita burocracia, muita discussão sobre essa questão de experiência. Mas o sogro já tem quantos anos? Ele tem que comprovar, tem que trazer todo um histórico de que ele realmente atua na mesma área e tal. Enfim, final disso, eu falei, olha, mas o meu cliente, ele tem uma situação financeira boa. Ele não precisa disso, e a terra e tudo, expliquei. Não adiantou. Final dessa discussão, quando a gente conseguiu a avalista, conseguiu a experiência do sogro, conseguiu tudo, queria encaixar o meu cliente no Pronamp, que ele não era um pequeno produtor rural, ele era um Pronaf, ele é um Pronamp, que ele é um médio produtor. Mas como ele é um médio produtor se ele não tem experiência, nunca produziu nunca nada, produziu, né? E você quer enquadrar ele como um médio produtor. Aí, não, mas aí os juros dele é não sei o quê. Tudo bem, ele tem renda, ele é um médico, ele tem clínica, ele tem tudo. Mas você falou que isso não utilizava para a questão de experiência dele. Utiliza, aí né? Agora você está querendo utilizar. Então, assim, tem muita incoerência, sabe, nessa questão. Porque não entende, né? Então, assim, já aproveitando esse gancho, assim, doutora, a nossa doutora aqui, especialista, fala assim com toda a ênfase, né? Quando o banco não faz não sabe fazer essa leitura correta, né? E dá para a gente poder revogar esses contratos, discutir esses contratos lá na frente, porque é uma pergunta que... Né? Pensar em soluções mesmo, Alex, para que o produtor ele não fica na mão, porque você está falando, uma hora eles propõem uma coisa, a hora que eles têm tudo para amarrar o cara, aí eles querem oferecer alguma outra coisa lá na frente, né? Exatamente. Aí se não tem uma pessoa igual você, o que já fazia? Opa, agora você está questionando. Agora, igual o Lucas falou, eles não fazem, não preocupa lá com a ponta, faz igual a impressa para uma padaria, o contrato vai arrebentar o produtor. Tem como revogar, tem como
revisar isso? Conta para nós isso aí. Tem como e deve ser feito. Eu acho que, infelizmente, tem muitos produtores ainda com medo, né, de levantar essa bandeira, acreditando que o banco ele tem aí a sua autonomia de mercado, como se ele não devesse nada a ninguém, pode fazer do jeito que ele quiser. Mas a gente sabe que o banco ele tem as normativas. O Lucas estava bem falando aqui que tem metas, tem questões para ser cumpridas, porque a gente sabe que o crédito rural é uma política agrícola, é uma política de governo que deve fomentar, né, o agronegócio, que é uma potência desse país. Então, nós temos normativas, nós temos direito, o produtor possui direitos, porque ele resguarda o produtor que toma risco. Nós estamos falando de uma pessoa... Até o seguro é subsidiado para isso. Né? Exatamente. Nós estamos falando de uma pessoa que ele vai lá, monta uma estrutura de comércio, né, de mercado, e tem aí todos os riscos de intempéries, de doença, de seca, de chuva. Tá, choveu muito, e aí? Você vai quebrar? Vai ficar sem sua propriedade? E é isso? Vale a pena realmente correr esse risco? Vale a pena mesmo pegar esse empréstimo sabendo que você pode correr esse risco muito alto? Então, o que acontece? Nós temos uma política agrícola, nós temos um manual de crédito rural que assegura o produtor rural a poder prorrogar. Nós temos resoluções que falam assim, nessa região teve muita seca, nessa região teve chuva de granizo. Então, assim, eles vão e asseguram daquele produtor rural naquela região por intermédio de resoluções do Banco Central e para auxiliar eles a prorrogar e renegociar por mais 7 anos, por mais... Só que muitos bancos não querem aceitar. Vê lá a resolução e fala, não, mas a circular do banco vale... Entendeu? Doutora, complementando, é interessante. Eu tive uma experiência enquanto eu estava no banco e foi uma experiência um pouco desagradável que eu tive que bater na época de frente com o gestor direto meu. Por conta disso. Que eu tinha uma pessoa que era amiga minha, que era cliente do banco, que ela tinha tomado um crédito rural e na região onde que ela aplicou o recurso, teve um problema na época mesmo. Ela é lavoura também. Clima. E perdeu. E eu conheci essa pessoa, era um amigo meu. E aí, o cliente não sabia. Ele não sabia que tinha essas questões, que ele poderia de alguma forma recorrer, sabe? E aí o gestor direto falou assim, Lucas, você não vai falar nada, deixa ela falar. Ou seja, fica quietinho. Entendeu? Para armar a Arapuca. Tem o direito para poder fazer isso e nada. E eu tive que bater de frente para poder passar. Se faz isso porque, como você que deu crédito, você é corresponsável. Então, se ele não pagar ou renegociar a dívida, vai atrapalhar você como gestor? É por isso que acontece? Não é algo pessoal? Se não pagar? Se tem na lei? Não, por exemplo, digamos que sou cliente, pegou R$1 milhão, custear a soja. Aí não choveu, né? Não fez seguro. Devia ser obrigatório ter o seguro mínimo, não sei. E aí não conseguiu pagar, certo? Mas você é responsável. E ela foi lá e falou, Lucas, não vou conseguir pagar porque eu não consegui produzir, etc. Vai atrapalhar minha vida, eu quero renegociar. E aí o seu gestor fala, não fala nada pra ela. Se pode ou não pode. Eu vou te porque explicar você vai atrapalhar o teu... Eu tô aqui doida pra falar também. Eu também. Pode falar os dois. Pode falar os dois. Vocês sabe qual era a dia? estratégia do meu gestor nessa época? Foi quando eu tive que bater de frente com ele. Esse cliente tinha pegado, esse amigo meu tinha pegado com uma taxa, se eu não me engano, na época, em torno de 6% ao ano. Certo. Não era um valor muito elevado que ele tinha pegado, era coisa de 300 e poucos mil reais. Era um bom cliente, tinha crédito no banco. Certo. Qual que era a estratégia do gerente? Não fala nada, na hora que vencer, a gente vai liberar um crédito para ele com taxa mais alta para ele poder pagar essa. Em vez de prorrogar aquela com custo mais barato, com custo mais baixo, que é o direito que ele tinha. Então, soca a peneira. O cara não tem o conhecimento. Porque para o banco é melhor. Ganhar uma metinha ali, mais uma bonificação. Bater meta. Ele queria que eu fizesse isso. Eu falei, não vou fazer isso, cara. Lucas, para pegar aquela parte do dinheiro que ele não consegue emprestar, ele leva uns juros ali para poder compensar. Dá a sua visão aí, Daiane. Sua visão sobre isso. Nossa, isso aí é uma situação que até histórica, né? Nós temos aí, foi motivo até de CPI da agricultura, eu acho que lá na época de março de 1990, foi inclusive
Na época, o ministro Fernando Henrique Cardoso, e falou assim, nem se os produtores rurais plantassem maconha, eles iriam conseguir pagar a bola de neve que vira a questão do financiamento. E o banco, ele lucra muito em cima desses juros, desses abusos. O banco alivia aí. E assim, o produtor, quando ele quer prorrogar dentro do Manual de Crédito Rural, ele tem o direito de prorrogar nos mesmos termos que anteriormente foram pactuados. Certo. Só que quando ele pede para renegociar, aí o banco fala, epa, é agora, né? Vou descaracterizar, vou tirar o crédito rural e vou fazer uma cédula de crédito bancária, junto com novos juros, novos reajustes, colocar a aplicação mais uma beirinha ali. Então, e o produtor que não sabe, né? E acurralado ali, né? Não sabe pra onde ir, sabe, tá lá no brete. E tá ali na frente do banco e fala, poxa, eu vou ter que assinar isso aqui. Só que um detalhe, tá? Eu gostaria de ressaltar isso aqui para vocês. Então olha pra turma de casa, que isso vai virar uma pílula. Detalhe, muito importante. Nós temos aí a nova lei do agro, e nessa nova lei do agro deu o direito dos bancos de fazer o patrimônio em afetação. O que é o patrimônio em afetação? É como se fosse uma alienação fiduciária, só porque agora eles não precisam ingressar com execução ou nenhum processo contra você, avisando que está tomando a sua propriedade. Você pode chegar lá e... Você tá doido. Aí só vai no banco só vai no cartório e registra. Parte daquela propriedade é dele. Já referenciado, né? Para pagar. Então, o produtor rural que se vê ali numa situação de, poxa, eu tenho que renegociar, eu tive essa seca, eu tive esse problema, eu não posso ficar com essa dívida e eu tenho que voltar a operar, ele assina. Só que ele não vê, às vezes, perdendo. Que ele pode estar perdendo uma parcela da sua propriedade. Do que vale muito dinheiro. Aí o advogado tem que correr atrás, pedir uma liminar, suspender para que não haja transferência do bem, solicitar a prorrogação, mostrar que houve o decreto, a resolução de prorrogar e tal. Então, assim, são vários detalhes, mas que o básico o produtor precisa entender. Ele possui direitos, né? E isso é interessante porque... Por que o produtor rural tem medo de fazer algo, de procurar, às vezes, os direitos e acionar ali aquilo que ele poderia fazer, como prorrogar uma cédula dentro do manual e tudo mais? Porque ele tem medo de perder o relacionamento com o banco. Nossa, isso... E porque é colocado... De fato, existe algo que é importante nome, de ter o relacionamento com o banco. É importante. Realmente é importante. Só que o seguinte, o fato de ele não fazer, às vezes, uma contratação de um produto quando ele toma o crédito, que muitos bancos dão meio que uma forçada na barra. Aquilo ali não vai fazer com que ele perca o relacionamento falando de score. Pode ser que o gerente fique chateado com ele porque ele não fez. Certo. Só que ele não vai mudar o score dele por conta disso. Entendi. E aí é o ponto aonde que eu gosto também de falar muito para os meus amigos, clientes, que quando vocês forem negociar com seus clientes, com o seu gerente de banco, seja muito franco e aberto com eles. Fala que você está ali para poder realmente manter uma relação saudável e de longo prazo, que não é só aquela operação que você está fazendo. Então, para o gerente poder entender que não necessariamente tem que ser do jeito que ele quer, mas do jeito que tem que futura ser. Pode ser melhor, pode chover, colher 80 sacas, estourar a boca do balão e botar o dinheiro aonde? Exatamente. No banco, depois põe o dinheiro e investe no banco. Então, assim, não precisa ser naquele momento. E eles não preocupam com isso, né, Alex? Vocês estão mais preocupados. Eu acho assim, você falando isso, Lucas, quando o banco tem dinheiro e ele não consegue emprestar, é por isso que o povo faz essas armadilhas. Eu acho que o produtor precisa estar bem atento por isso. Por quê? Porque eles têm que pagar a conta, eles têm que dar lucro. Sim. O banco é uma instituição financeira e ele precisa dar lucro no final das contas. Ele não pode fechar no Mas vermelho. eu acho que isso está mudando, entendeu? Eu acho que a turma aí, como gerentes e pessoas que aprovam aí, tem que escutar, né? Assistir o Agro em Dia e brigar lá no superintendente, explicar para ele, né? Porque no final do dia, irmão, nós precisamos de vocês, né? Sim, precisamos é muito. uma cadeia, né? É uma cadeia, sem dúvida. Às vezes eu noto que não é nem às vezes por maldade, às vezes por falta de conhecimento, que existe toda uma legislação e que é dinâmica, é uma normativa do Conselho Monetário Nacional, são várias coisas e são muito dinâmicos. Então, a gente tenta trazer essas novidades, mostrar para o banco que ele tem que utilizar aquelas normativas, tem que... Só que eu acredito que nós temos que levantar essa bandeira, né? Trabalhar com isso e mostrar para eles. Porque não adianta virar um vilão, né? Pô, o banco é do mal. Não, não é do mal. Na real, quem tá lá ainda não entendeu. Nós vamos ensinar eles, todo mundo, ajudar, e aí no final todo mundo sai feliz. Verdade. Né?
Exatamente. Beleza? Isso é fantástico, porque eu acho que são pessoas como você, por isso que eu falei, você tem que falar muito nas redes sociais, porque muda a vida de muitas pessoas. Tudo que a gente está falando aqui é novo, eu já mexi com isso, com crédito. Quantas vezes, produtor, eu não sabia dessas coisas. Lógico, a gente trabalhava com empresários grandes e eles têm um respaldo, e os bancos não levam tão ao pé da letra, mas o pequeno, onde é que vai enrolar todo o meio de campo, perder uma propriedade? Você tá doido, é foda. Seguindo essa pauta aí, da questão do crédito rural, vocês dois, que já estão aí na lida, vendo essas dificuldades, com certeza vocês já pensaram em algumas soluções. Qual foi a solução sua da Fazenda Rentável para poder resolver o problema? Pode abrir a caixa de Pandora aí. Por favor. Me fala daquele score Fazenda Rentável. Então, o que é aquilo? Justamente pensando nisso, que nós estamos em desenvolvimento, né? Logo estará no mercado aí. Hoje tem o score lá, Ceará Experian, né? Que o pessoal joga lá o CPF, tem uma pontuação e tal. Só que isso aí também não leva em nada em consideração a realidade do mercado agro. Então nós, a Fazenda Rentável, estamos desenvolvendo o score Fazenda Rentável. Ele vai levar em consideração tudo que a gente falou que precisa ser visto na hora de conceder o crédito. No detalhe, os aspectos detalhados da produtividade, capacidade de produção, aonde pode chegar aquela produtividade. Vai ser semelhante ao número também. Só que vai estar lá, por exemplo, numeração 900, 850, significa que todos os aspectos, as premissas analisadas, elas são favoráveis a que ele consiga tornar produtivo e ganhar muito dinheiro e depois pagar o banco. Na hora que Quais serão os principais tópicos que o Score Fazenda Rentável vai apresentar? Olha, produtividade, relevo, clima da região, solo da região, tamanho da propriedade, porque isso vai influenciar diretamente o ganho final também. Né? Parece do solo, né? Sim, que a análise de solo, a gente vê toda essa questão. A gente vai analisar também a viabilidade econômica financeira da propriedade com base nos investimentos alocados ali naquele lugar. Aí não é necessariamente um score financeiro, é a viabilidade daquilo que está sendo colocado ali dentro. Da propriedade, né? Da propriedade rural. Eu acho que é o jeito mais inteligente de viabilizar, né, Alex, o crédito para os produtores, isso. Porque assim... É a fazenda, na realidade, que vai produzir aquilo ali. Dá pra plantar soja? Né? Dá. Eu consigo escoar? O armazém tá onde? Isso. A região onde a fazenda está localizada, se for de soja, se for de grãos, tem armazéns próximos, qual que é a distância? Se for de gado, qual a distância do frigorífico mais perto para eu poder mandar para matar? É muito longe, é muito perto? Tem boitéis perto para poder, às vezes, finalizar o gado, para poder matar? Então, todos esses aspectos, nós estamos finalizando essa montagem do método para que se torne. E a nossa intenção, isso vai acontecer, é que logo em breve, vocês do banco, quando virem o Score Fazenda Rentável, vai ser uma chancela da capacidade produtiva do cliente e vocês vão emprestar com mais tranquilidade, porque o dinheiro vocês vão saber que aquilo vai ser aplicado ali e que aquilo vai retornar depois. Até porque, pelo que eu sei, porque eu também sou o CEO da Fazenda Rentável, né? Dá licença. Existe também a venda futura, né? Então, isso vai ser um dos tópicos, né, do Score Fazenda Rentável. Você vai fazer a venda futura para uma empresa, uma indústria que vai beneficiar aquele produto e automaticamente nós vamos lavrar aquele papel, que é conhecido que é a cédula do produto rural. Exatamente. Não do produtor rural, do produto rural, a gente aprendeu isso no podcast. Né? Isso dá também garantia para o banco. Porra, então quer dizer que eu consegui, a fazenda tem potencial de produção, consegue escoar, tem todos os potenciais produtivos. Tem um contrato e ainda está vendida? Futura. Sim, está vendida. Então dá uma mais. É só produzir. Me dá o dinheiro que eu preciso produzir. É isso que o produtor quer. Me dá o dinheiro que eu preciso produzir e eu tenho método para isso acontecer. E a Fazenda Rentável colabora para o mercado nesse sentido. E a doutora Daiane, o que você está pensando para resolver esse problema aí do score? Eu acredito muito, como eu falei desde o início aqui, de levantar a bandeira, trazer conhecimentos, né? E assim, não só para o banco, né? Eu acho que quanto mais a gente pressionar para que as coisas comecem a fluir, comecem a andar e tudo, o produtor comece a ter um pouquinho mais, assim, de certeza sobre os seus direitos e, né, na hora de assinar os seus contratos, ter uma análise mais... Não precisa ser tão minuciosa como um advogado, mas pelo menos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que eu passei há pouco tempo e eu achei assim, poxa, é triste, né? Um produtor rural me procurou e falou assim, olha, doutora, eu não sei o porquê eu tô pagando muito, mas o meu contrato não fala nada daquilo, só fala que eu vou estar pagando 2,5% e tal. E quando eu fui olhar o contrato dele, tava lá, 2,5% pontos percentuais. Aí ele tá vendo, os juros tá ok. Aí eu falei, mas aqui é pontos percentuais. É diferente pontos percentuais de juros remuneratórios.
pontos percentuais é igual quando a gente faz uma pesquisa de mercado, porque aí tem 2 pontos percentuais acima, 2 pontos percentuais abaixo, que é uma margem que pode fluir. Sim. Mas não estava definido qual era o juros remuneratório naquele contrato. Então, o cliente, ele estava dentro de um contrato que ele não sabia qual era o juros efetivo que ele estava pagando. 2,5%. Estava achando que era só aquilo. Pagava e não acabava a conta. Exatamente. Então, poxa. Peguei 10 mil, já paguei 50 e não acabou. Falta mais 100 parcelas ainda. E na realidade, qual que era o valor do juro que ele estava pagando? Assim, gente, eu não quero assustar vocês, mas é sempre muito astronômico. É fora... É muito triste. Pior que é idiota. Mas fala porque é bom para os nossos ouvintes, para os nossos agronautas, ficar atento a isso. Presta atenção nesse detalhe. Pode chutar. Na prática, assim, já peguei causas de tava 750 mil a dívida. Mas o bruto mesmo, que ele realmente devia, era 250. Credo. Então, nós temos aí, duplicar, triplicar. Então, assim, são juros. Então, depende também da situação do cliente, se houve várias renegociações. Porque quando ele tenta descaracterizar aquela destinação de crédito rural para trazer uma cédula de crédito bancária e, assim, trazer os juros, aquelas questões também em cima dessas renegociações, vai gerando uma bola de neve ali para aquele produtor que, por mais que ele rale, por mais que ele tenta honrar o compromisso, ele não consegue pagar. Por que a gente tem uma altíssima inadimplência? Por isso que eu acredito muito também na Fazenda Rentável, porque existe uma questão dessa solidez e esse auxílio que vocês estão prestando para o produtor rural, Tem que ter assessoria, né? Tem que ter essa assessoria, tem que ter esse auxílio a ajudar não só quem está emprestando, mas também quem está ali querendo um apoio, uma gestão e tudo. Então, eu gosto do projeto de vocês, me identifico com o projeto de vocês, porque eu acredito muito que nós podemos juntos levantar essa bandeira e construir, assim, um agronegócio forte, né? Certo. Porque mais forte do que já porque nós vamos virar uma potência fora do comum, porque a gente tem tudo para virar muito maior e muito mais do que já somos. Eu quero aproveitar esse gancho aqui agora, mas a pergunta é para vocês dois, mas eu quero iniciar com a doutora Daiana. Doutora, assim, eu queria, para a gente desmistificar, acabar com essa questão do papel do banco, se é verdade ou não. Nós estamos no início do Plano Safra, tá bombando. Saiu ontem, né? Isso, muita grana que vai vir, né? Vai vir para o produtor. Eu queria saber se o banco realmente ele pode mexer nessa taxa lá dentro. Se ele pode aumentar, ele pode diminuir. Como é que é isso? Ele tem esse poder? Porque as pessoas falam assim, não, o banco que botou uma taxa de juro lá de tantos %. Ele pode diminuir isso? Ele pode aumentar? Ele pode mexer nisso? É uma coisa que já vem estipulada lá de cima. Fala um pouquinho para nós disso. Eu vou deixar aqui com vocês, tá? Uma dica para o produtor rural que está aqui, né? Acompanhando a gente, para os nossos agronautas, né? Que, assim, quando tem o Plano Safra ele estipula o quê? O prazo, o juros remuneratório. O que é o juros remuneratório? É o que o banco vai ser remunerado, né, sobre aquele empréstimo. Certo. Então, lá tem estipulado o que vai ser emprestado, qual é o percentual de juros remuneratórios sobre um pequeno produtor, sobre um médio produtor. E lá já está estipulado isso. E não pode haver uma variação sobre esse juros remuneratório. Mas em cima de um contrato, nós temos outras formas também de reajuste, como, por exemplo, uma correção monetária que incide em cima desses contratos. Sim, tipo uma Selic. Isso. Só que a Selic, ela tem ali... Eu não sei se eu estou aprofundando muito. E se Não, pode falar. Não. Tá bem? Tá sendo claro para todos vocês? Esse momento é para isso, né? Não? A taxa Selic, ela tem um conceito de remuneratório e também de correção monetária. Isso. Então, se no próprio Plano Safra já está lá estipulado qual vai ser o juros remuneratório, por que aplicar a taxa Selic, que ela já tem o conceito de juros remuneratório mais correção? Então, ela vai ter uma duplicidade de cobrança. Sim. Então, o produtor ele tem que se atentar ao Plano Safra, ele tem que se atentar à correção monetária se ela é diária, porque, assim, se ela é pós-fixada, e vai ser ali uma taxa Selic diária, né? Vai virar uma bola de neve. O banco, ele tem autoridade de mexer nisso ou não? No juros remuneratório, ele não pode mexer. Porque já vem do Banco Central. Né? Que vem de acordo com o Plano Safra. Certo. Aí, agora, nessa questão da correção monetária, ele pode aplicar o que ele achar. O que ele achar. Só que isso pode ser discutido, isso pode ser negociado. Não é uma coisa assim, ó, é isso aqui.
entrega o contrato lá, estamos aqui, assina aqui. E se você quiser desse jeito, se você não quiser, tem outro na fila para pegar. Não é assim. É tentar verificar, porque senão você pode entrar numa forca, né? Você vai se ver enforcado lá na frente. E verificar essa correção monetária, porque é muito importante nesses contratos, porque saber efetivamente naquilo que você está entrando para depois não trazer um prejuízo maior. Então, seria uma dica para... Digamos que eu sou um produtor rural e não tenho esse conhecimento de saber analisar esse item. Aí eu contrato uma assessoria para poder me dar um feedback. Se precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Eu acho que sim. Obrigatório, né? Eu acho que é mais barato. Alex, acho que isso que você está falando é mais barato do que o cara ter que pagar juros, onerar juros lá na frente. Sim. Eu acho que esse é o papel de quem tá fazendo esse trabalho. E a gente precisa valorizar isso, porque assim, eu costumo sempre dizer aqui no podcast, o que é caro e o que é barato? É aquilo que não te traz lucratividade. Não é verdade? Lucas, e que você deixa de ganhar. Deixa de ganhar. E aí, o que a gente vai fazer, né? E aproveitando que você falou do plano safra, saiu 900 e poucos milhões de reais. Eu acho muito pouco. Essa, na verdade, é um complemento dessa safra atual ainda. Porque a nova, que é a 22, 23, ela ainda vai ser lançada. Mas digamos que saia 10 bi, 50 bi. A previsão é 330 bilhões para o próximo ano. Não atende nem um terço, né? Pois como é que é definido isso aí, moçada? Eu sei que também não é obrigação do governo financiar o produtor, 100%. Eu acho que ele tem que financiar, é o que a gente briga, é quem está começando a atividade, certo? O cara está começando a atividade, ele tem que ter um incentivo, ele tem que ter um subsídio, ele tem que pagar um juros menor para poder começar a empreender e ter uma lucratividade um pouco maior. Né, para poder reinvestir na fazenda e aí poder crescer. Mas quando ele chega num patamar grande, vamos falar uma agricultura, 5 mil hectares, já planta há 5 anos, por que que esse dinheiro vai para essa turma que já chegou no auge, já tem condição de pagar, e não fique bravo comigo não, porque eu também sou produtor, 8%, 10% ao ano, seriam juros maiores, e tá pegando lá o 4,5% do pequeno. Você não acha que isso é injusto? Ou é porque são amigos do rei? Então, entra naquela questão da experiência e do relacionamento com o banco. Porque aí esse produtor que já é grande e tudo mais, ele já tem o histórico dele, ele já tem uma série de coisas. Preenche os check. Tudo. Já tem um relacionamento muito bem estreito no banco. Então, quando inicia de 1º de julho, liberou os recursos do próximo ano safra, já está pronto lá na mesa do gerente para poder liberar desse cara. O primeiro. Esse é o ponto, entendeu? E falando aqui um pouco sobre a questão de... pode, de alguma forma, escolher dentro do contrato as variáveis de juros, que seriam as correções monetárias. Alguns bancos, eles deixam ele tem a opção de escolher. Não é travado só Selic ou só IPCA. Só que normalmente o cliente não sabe disso. Aí, e normalmente o gerente, ele mesmo escolhe aquele que ele acredita que é o melhor, mas às vezes ele nem sabe que aquilo vai refletir de verdade. Na realidade, Lucas, é falta de informação. Justamente. Falta de informação para o produtor que ele tem esse direito, que é o que a doutora falou ali, e o que você está esclarecendo para a gente. E tem essa opção. Eu vou te dar um exemplo. Na última instituição financeira que eu estava, nas operações de crédito rural, que tinha as correções monetárias, nós tínhamos normalmente em média de 3 opções, que na hora da contratação poderia ser escolhida entre elas, como IPCA, como CDI, como Selic, por exemplo, entendeu? Então tem essas opções. O mais indicado é o IPCA. Exatamente. E quem que briga isso? É o ministro da Agricultura que vai brigar por isso ou vai ser o do dinheiro lá? Não, é o ministro da Agricultura que toma a frente para poder desenhar o plano safra em conjunto com o Ministério da Economia e aí vai. É assim que é feito. Eu queria dar uma dica que é muito importante pensando na questão de escolher, olhar alguma coisa dentro do contrato. Se você entrar no site lá do próprio governo, Banco Central, você vê o detalhe de todas as modalidades de crédito que se tem dentro dos planos safra. É aberta a informação? É aberta a informação. Sim. Mas, primeiro, se você puder, contrate uma assessoria especializada que já entenda disso para poder direcionar. Porque aí você vai ter, de fato, um especialista te ajudando nisso. Mas se você não puder ou não conhece alguém para contratar... vai estudar. Lá no site tem... Sabe por que é importante? A verdade nos liberta, gente. Exatamente. A verdade nos liberta. Sabe o que é importante? Quando você vai no banco contratar, você não conhece de operação de rural, só que você só faz. Você fala para o seu gerente que você quer contratar um rural. Ele vai te falar o que tem ali, você faz. Você nem sabe se aquela é a melhor alternativa para você. Você nem sabe. Então, por isso que eu falo, vai no site, procura um especialista que vai te destrinchar todas as opções. Você vai chegar no gerente do banco já com o papelzinho, eu quero essa daqui, ó. Porque essa daqui se encaixa pelas características comigo, com o que eu vou fazer, e essa é a melhor alternativa para mim, quanto a carência, quanto a prazo, quanto a juros. Não somente para aceitar aquilo que falam para você. Pega por exemplo, vou dar um exemplo prático que você está falando.
nós temos vários tipos de dinheiro no banco, certo? Custeio. Sim. Para insumo, né? Semente, adubo, fertilizante, mão de obra, diesel, etc. É dinheiro que eu preciso todo ano. E investimento. Preciso desmatar, preciso colocar pivô. São as duas as benfeitorias, comprar uma colheitadeira de 3 milhões de reais. Então, são 2 tipos de dinheiro. Mas tem muita gente que pega esse dinheiro e usa para outra atividade fim. Sim. Certo? Certo. Que é isso que atrapalha também. Também Muito. atrapalha. Né? Mesmo que ele pague em dia. Certo? Mas ele trabalha o propósito daquele plano safra. Sim. Certo? Sim. E isso pode acarretar também na desvinculação, né? Se o banco ficar sabendo. Exatamente. E ele aí desenquadra do... Ele leva uma penalidade. Desenquadra totalmente do benefício por ser... Ele não pode contratar depois, durante um tempo, a operação de crédito. Ele vai pra... E aí Tem essa volta... fiscalização, Leandro? Vai Oi? puxar da UB. Existe essa fiscalização? Existe. 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 Mas é O muito... banco ainda cobra de você para fiscalizar você. Exatamente. É? Sim. Eles fazem normalmente... Tá tudo embutido, filho. Essa fiscalização, ela Vou acontece... montar um banco. Vou montar um banco. Nossa, é meu sonho também. Essa fiscalização acontece de 2 formas. E é importante o produtor rural porque entendam que a dificuldade também em partes de concessão de crédito rural, inclusive aí é um lado que eu entendo em partes o banco, porque que às vezes ele é um pouco burocrático, é justamente esses desvios de dinheiro, que se desvia para outras finalidades. Sim. E aí o banco tem que ficar cada vez mais seguro por conta desses desvios. Então, se for pegar um crédito rural, pegue realmente e aplique naquela propriedade, naquilo que vai ser feito, para poder gerar aquele retorno esperado. Porque a fiscalização vem. Ela acontece de 2 formas. A cada modalidade de crédito tem os valores acima, por exemplo, acima de 1 milhão, obrigatoriamente tem que fiscalizar. Um exemplo. Certo. As abaixo daquilo são feitas por amostragem. Põe todo mundo numa caixinha, sorteia. sacode, e pega e vai fiscalizar aquele por amostragem, entendeu? Então é importante o produtor saber que isso acontece. E se você for pego, se desviou o recurso, você pode depois ter grande dificuldade de pegar novamente quando precisar. E o que a gente vê, assim, às vezes, né? Igual quando a gente vê um banco que faz a aplicação ali do contrato sem ter... Às vezes não tem conhecimento, porque a pessoa que está ali, né, não colocou as questões, a gente vê também um produtor que às vezes está perdido. Exatamente. E ele vê aquele dinheiro lá e fala, poxa, eu tenho dinheiro, né? Vou usar ele, ué. Vou usar. Então, assim, a gente tem aquele sonhador e tem o... zero, estado 4. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, no final, soma... Cadê? Como que era isso aqui mesmo? E a gente tem muitas questões para um produtor rural. A gente tem a tributação, a gente tem a comercialização, a gente tem a industrialização, a gente tem as normativas do crédito rural. A gente tem diversas questões. Então, se a gente não tiver aí um amparo, se o produtor não conseguir ter... Igual a gente tem aqui o suporte da Fazenda Rentável, que vai auxiliar na questão da gestão, ter uma boa contabilidade, tudo, para que isso consiga, no final, sair azul. Isso. Porque na hora que você vê o dinheiro surpresa, na conta, né? Compre a gestão... uma terra, rende, custeia. Custeia o vizinho, peça para ele, faz um agiota. Pode fazer isso, não? Agiotagem, dependendo do pode, juros. Não, tô brincando, brincadeira. Agora vamos falar outra coisa aqui, aproveitando de crédito rural. Agora vamos sair do banco, certo? Sai do cooperativo de crédito e começa novos empreendedores do urbano a brilhar o olho, certo? Ó, eu tô com dinheiro aqui, essa turma aqui é muito boa. Quais são as novas soluções que estão vendo? Eu já anotei algumas aqui para poder falar. Crowdfunding, né? Que eu já vi que já tem no agro. Bancos digitais. Sim, tem o Fiagro, né? Que é... Fiagro foi lançado, né? O ano passado, né? Passado. Foi agosto do ano passado, o Fiagro. Isso, tem o Fiagro. Tem a CPR financeira, tem a CPR física, que são modalidades que dá para fazer. E não só essa modalidade é utilizada entre uma revenda e um produtor. Existem outras formas de ser utilizada também, que poucos conhecem. Bitcoin. Né? A gente vendeu uma fazenda aí com Bitcoin. Exatamente. Né? Então, assim, fala aí algumas, só pra turma que tá assistindo, que tem essas outras opções também, que não é só o banco e tá vindo, e talvez seja a solução, né? Parte da solução para não depender só desse crédito subsidiado do governo. Olha, o Fiagro é uma modalidade que tem pouco tempo que foi criada, que é um fundo, e nada mais é que um fundo de investimento, só que voltado à aplicação do recurso captado pelo fundo de investimento no mercado do agronegócio, a desenvolver o mercado do agronegócio. Que é uma modalidade interessante, que ela é menos burocrática do que um crédito rural convencional. Como é que funciona? Eu pego o dinheiro de vários investidores e coloco... Aí é uma ponta de... são 2 pontas que, inclusive, eu incentivo quem tem recurso para investir nos Fiagros também. Certo. Por quê? É um fundo de investimento onde é como se fosse um condomínio, certo. Onde
eu lanço no mercado aquele fundo de investimento e eu vou captar recursos no mercado. É literalmente você, Cezinha, pegar o seu dinheiro e investir nesse fundo de investimento. É como as pessoas investem na Petrobras, na Exatamente. Vale, né? Você põe esse dinheiro seu no fundo de investimento e o gestor do fundo, ele pega esse dinheiro de todo mundo que quer investir e vai direcionar para toda a cadeia do agronegócio em alguns ramos específicos. Eu quero só fazer uma salientar de preocupar em pegar pessoas sérias, fundos sérios, porque tem muita gente fazendo isso, porque assim... Uma pirâmide. É uma pirâmide. E isso do que o Lucas está falando aqui é tão importante porque quem sustenta 1/3 do PIB brasileiro? Quem sustentou o Brasil no momento de crise foi o agronegócio. Sim. Então é a melhor empresa para se investir no momento hoje. Banco Inter, não sei o que lá, Magalu, tal, beleza. Tem muita gente fazendo isso. Então acho que é importante a gente salientar isso, que as pessoas busquem isso, porque... é um lugar certo de colocar o dinheiro. Sim, né? E eu incentivo quem tem recursos, quem já faz ou quem tem interesse em fazer, em colocar recursos seus no Fiagro, porque indiretamente você vai estar fomentando o agronegócio brasileiro. Vai estar ajudando a alimentar o mundo. Porque você vai ter a sua remuneração do seu dinheiro investido, compatível com outros fundos de investimentos já conhecidos no mercado, e ao mesmo tempo vai estar alimentando especificamente uma cadeia produtiva. Daiane, tem algum problema com isso já no seu escritório, de algum fundo, alguém que fez um investimento e não deu certo isso? Me fala isso um pouco para nós. Eu acho muito legal, muito bonito, assim, o Fiagro. Eu acho interessantíssima a proposta dele. O Lucas já expôs aí o que realmente é. A dificuldade que nós temos hoje, pelo que eu notei, é que, por exemplo, eu tenho um FDIC, né, que é um... Antecipação de recebíveis? Isso. E esse FDIC, ele quer se tornar um Fiagro. Certo. Nós temos já o Fiagro, só que agora a gente tem que estruturar como vai ser o procedimento dentro do Conselho Monetário Nacional para aquele FDIC se tornar um Fiagro. Ou também se tornar também um Fiagro. Então, assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana. E só que a dificuldade que nós temos nesse país é, às vezes, a estrutura que eles, né, não dão. Certo. Mas eu acredito que já tem gente aí sendo pioneira nesse mercado, que está conseguindo estruturar bem o seu Fiagro. E vai ser uma oportunidade muito grande, porque o Fiagro, ele vem com uma mente mais aberta. Não é uma questão, deixa eu verificar aqui seu score. É positivo, é negativo? Não é uma coisa assim. Ele vem realmente para abrir a cabeça, para trazer... Mudar a forma, né? De dar crédito, trazer uns investimentos, né, fora do país. O Fiagro... Aproveitando aí, nós já tivemos aqui um podcast, tá no ar aí, quem não assistiu, não sei se é o 3º ou 4º episódio, junto com o turma do BTG e da XP, né? Um abraço aí pro Bira, né? Pro PH, da Smart Invest e Alinhar Invest. Eles são os top 10, né? Vamos falar essas duas empresas que são mercado financeiro, eles lançaram os Fiagros deles também, certo? Quando eu capto esse dinheiro do investidor e prometo lá uma remuneração lá de 10%, 12%, 3% ao ano, né? Eu posso pegar esse dinheiro e aí eu, por exemplo, XP... financio o produtor num custeio, numa compra de fazenda, equipamento? Como é que funciona? É o mesmo critério do banco? Não é o mesmo critério. Normalmente, eles são mais simplificados o processo de captar o produtor para poder investir nele. Certo? Aí é onde ganha a contrapartida de ter outras opções. Só que para o produtor rural também isso, comparado a uma taxa de juros tradicional, é um custo maior. Certo. Porém, mesmo esse custo maior, ainda se torna viável se ele tiver um bom planejamento e uma boa produtividade. Sim. Então é importante, né, o produtor rural, quando for procurar isso, e o Fiagro ele faz isso, ele pode investir tanto em produção agrícola, pecuária, como ele também investe diretamente em ativos imobiliários do mercado agro. Então tem esses dois viés onde ele coloca também, que é assim que funciona a ponta, né? A XP, por exemplo, ela tem o Fiagro dela, né, e tudo mais. Aí os gestores do fundo, eles vão atrás de empresas, de produtores, de gestores de fazenda para poder aplicar esse recurso. Por quê? Ele prometeu uns juros lá atrás para o investidor. Certo. Então agora ele tem que retornar esses juros investindo na cadeia do agro para poder fomentar ela e aquilo ali voltar o dinheiro para o investidor que colocou. Então pode ser uma solução muito viável para pensar. Dúvida. Isso. E é novo, né, no mercado, né? Menos de um ano aí. E a outra opção, assim, que nós temos dentro disso, né, é aquele produtor que já tem uma certa quantia financeira e ele quer não descapitalizar. Certo. Ele utiliza dessa quantia para rentabilizar dentro desses Fiagros, aí rentabiliza e com a rentabilidade ele paga o financiamento que ele fez. Então, isso aí é uma ponte.
Sim, para interligar. Agora, massa isso que você está falando, doutora. Mas a pessoa tem que estar preparada para esse momento para fazer isso? Será que ele não enrola os cabelos das pernas ali? Dele que pegar o dinheiro, colocar ali no investimento, mesmo dentro do agronegócio, e pegar um financiamento, tem um risco disso? A pessoa tem que estar preparada, ter um momento certo para isso, ou qualquer um pode fazer isso? Tem que estar bem estruturado, né? Tem que ter tem que ter uma assessoria, porque assim, todo contrato a gente precisa saber aonde que está entrando efetivamente, né? Mas é uma proposta muito legal que a gente tem aí. É bem interessante. Eu entendi. Agora eu não pensei nisso, sabia? Isso eu pego um dinheiro meu, né? Sim. Invisto lá algo que me dá lá 16% ao ano. Isso. Certo? Pego essa remuneração desse capital e pego... E você nunca vai descapitalizar. Você vai estar pagando sempre seu empréstimo e vai estar colocando... Eu quis alfinetar isso, que eu já tinha a resposta, então, porque claro, isso, né? Pra gente é óbvio isso, porque as pessoas às vezes veem a gente falando isso e acham que isso é uma coisa simples. E na realidade não é. Não. Tem que ter assessoria. Aonde as pessoas elas vão BTG, quebrar. XP. Elas podem quebrar achando que elas estão sendo muito inteligentes nisso, achando que elas sabem de tudo. Não buscam assessoria, vai lá, estuda lá, mas esquece de ver as letras miúdas. Exatamente. E o que eu levantei essa questão de credenciamento, né, sobre o FIAGRO, porque não é qualquer um que consegue fazer um credenciamento desse. Realmente é uma questão muito séria no mercado. Tem muita gente que quer ser um fundo, né? Então tem que avaliar se a pessoa realmente é credenciada. Se a gente está falando aqui de uma XP, de uma empresa maior e tudo, né? Mais conceituada. Vai na B3... você consegue ver se aquele FIAGRO, aquele que está te prometendo, está esse regulamentado. Esse é o passo a passo para B3, conferir? CVM, tudo. Você consegue ver se realmente é algo que está passando pelos nossos reguladores, né? Reguladores, tanto reguladores quanto a B3, que não é um regulador, mas é onde é registrado ele. Outra coisa... tem muita proposta, tem muita coisa. Outra coisa que está virando rotina também, e é uma opção, eu acho que é uma opção muito boa, é o crowdfunding. Sim. Né? Já foi, hoje é um negócio utilizado muito no urbano, na construção. Né, para prédios, você fala, dá ticket de 1.000, de 10, até de R$1 milhão, depende do lugar, né, e você consegue custear. Como é que tá isso aí? Vocês estão cientes dessa operação? Sim, o crowdfunding... Financiamento coletivo? O financiamento coletivo é como se fosse uma confissão de dívida, né, na verdade. Ela é emitida, na maioria dos casos, uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário, pelo crowdfunding, a maioria deles, pelo menos. E eles estão lá na B3 ou não? Sim. Sim, também? Também. Entendi. O que acontece? Vamos fazer uma escadinha. Certo. O banco tradicional, ele é mais burocrático. Exige um monte de coisas maiores para que a taxa de juros a gente consiga pegar aquelas taxas tradicionais. Certo. Você vai para o FIAGRO, ele é um pouco menos burocrático do que um banco tradicional, só que a taxa é um pouco maior. E é específico. Você vai para o crowdfunding, ele é menos burocrático ainda do que o FIAGRO, só que em contrapartida pelo risco, né? Porque é a relação risco-retorno. Que é uma base de negócios financeiros. Então, se ele é menos burocrático para analisar o crédito, em contrapartida, ele vai cobrar do produtor lá, de quem está investindo, uma taxa maior para compensar o risco que ele vai correr por ser menos exigente nas suas cobranças. Eu acredito que a gente pode falar sobre isso como justiça, né? Você vai falar assim, seu solo é isso, sua região tem tal altitude, você quer plantar milão, você quer plantar, o seu risco é esse e os seus juros é esse pelo seu risco. Então, talvez a gente vai te estar dizendo aí sobre uma padronização mais justa, porque você chegar no banco e fala, peraí, eu sou pequeno produtor, eu quero dinheiro. Aí ele vai lá e coloca o dinheiro numa coisa que o solo não é isso, a região... E aí, quando você pega um estudo desse, quando você pega um negócio que é mais aberto, que traz essa variação e esse estudo efetivo sobre o seu projeto, aí você vai ter uma aplicação de acordo com aquele risco que você está tomando. Exatamente. E o crowdfunding, ele está muito disseminado já no Brasil. Quem fiscaliza isso é a CVM? A CVM fiscaliza os gestores, que tem que ter toda a regulamentação, tem que ter as certificações para poder fazer tudo isso. Ele tem que ser distribuído normalmente por uma empresa como, por exemplo, a própria XP, o próprio BTG. Ele tem que ser, tem os gestores, tem os distribuidores, tem aonde ela é registrado. Então, toda essa cadeia é possível a gente mapear para você que vai tomar um crédito ou vai investir nisso, saiba que está investido realmente naquilo que é sério, que está sendo registrado. Mas que, ao mesmo tempo, também fomenta, porque aquele cara que não conseguiu no banco tradicional e não conseguiu pelo FIAGRO, pode ser que ele consiga pelo crowdfunding. Então, você vai estar também... Seja uma opção, né? É uma opção a mais para poder fomentar o mercado do agronegócio. Sim. E todo mundo quer uma beira do agro agora, né? Todo mundo quer, de alguma forma, aproveitar e investir. Então, sim, opções existem. Sim. Eu acho que precisam estudar e saber aquilo que é o melhor para o produtor. Não tem o certo ou errado. A pessoa tem que estudar e ver aquilo que encaixa com ela de verdade.
não é? Exatamente. Seria isso? Sim. Eu posso dizer isso, então? E ficar bem atento naquilo que entra, né? Ter ali uma consultoria talvez seja um investimento, custo que ele tem ali no início, mas ele tem uma noção do que ele vai entrar, porque ele vai ter ali dentro de um contrato que vai durar anos, só que daqui a pouco não sabe efetivamente o que está pagando, o que está acontecendo, e antes de entrar você ter essa clareza talvez seja importante. Tem algo que eu queria perguntar aqui, que eu acho que é de extrema importância para a gente colocar aqui. Você já tinha falado nos bastidores para nós, ali na entrevista com a nossa diretora, que de 10 contratos que hoje entram dentro do seu escritório, 9 tem coisas pormenores nisso? Isso é o quê? É só por causa de desinformação? Ou a pessoa é informada, ela tem assessoria, falta de assessoria? Porque acho que isso é importante para ver hoje qual que é o nível que a gente está. Eu acredito que é falta de informação em si, né? E a gente levantando essa bandeira, a gente falando cada dia mais sobre isso, trazendo mais conhecimento, talvez a gente consiga aí fazer com que os dois polos consigam, né, conversar e entender que existe toda uma normativa em cima dessas questões, que é uma política de governo, como a gente já mencionou aqui. Aproveitando esse site aí, um assunto que a gente também utiliza muito no agro e também é uma operação financeira, certo? Que são as operações de barter. Eu também tenho que ter a preocupação o que está sendo travado, o que está dando de garantia. Essas operações de barter que são a troca, né? Para quem não é do agro, que não conhece um barter, o que é? Você pega um insumo e troca em produto, né? Então eu pego a semente, o adubo, o fertilizante e aí pago em soja, pago em milho, pago em arroba, né? São as operações de barter. Sim. Vocês olhando isso, como é que está essa operação? Como é que funciona isso? O que eu tenho que me preocupar? Ou é igual ao banco? Não. De novo, entra naquela historinha da cadeia da facilidade ou dificuldade de tomar o crédito. Porque isso é rápido, né? É rápido. Eu só assino um contrato, já sai tudo, já vem a carreira. Em contrapartida, o que acontece com a taxa de juros do barter? Vai lá nas alturas, por conta da facilidade. Porque, normalmente, como que funciona? Você é produtor rural, eu sou produtor rural, aí nós vamos lá numa revenda próxima da nossa região e preciso ali do insumo para poder plantar, da semente, do adubo, e aí vai. E aí eu negocio, pego tudo, eles vão fazer o orçamento de tudo que eu quero, que eu preciso, e aí eles vão e a gente faz a troca, que é justamente isso. Eu vou emitir uma CPR para ele, aonde dá o direito de receber o que eu vou produzir. Então, a garantia, na sua maioria, são a própria produção. Certo. Só que por ser algo muito simplificado, a análise, aí é muito simplificado mesmo. Certo. É quase que você ir lá anotar, assina aqui, sabe que você recebia... É uma folha. Sabe quando você tinha aquela conta na cantina da escola, onde você só ia lá, pegava e só ia anotando? É mais ou menos assim, entendeu? É mais ou menos assim. Tem que tomar cuidados. Eu vejo que o produtor rural, normalmente ele tente, por ele não conhecer as modalidades de crédito, ele vai para o que é mais fácil. E ele faz aquela conta de padeiro. Faz a conta de padeiro e não eu tô fazendo aqui, vai dar 28 dele. sacas por hectare, o meu custeio, mete ficha, vou assinar esse contrato. Aí pega, porque rapidão foi lá, já vai mandar o produto que ele precisa e tá tudo certo. Só que não é bem assim. Você precisa analisar, produtor rural, qual que é a sua expectativa de produção, se você já tem histórico anterior, como que foi a sua rentabilidade, porque às vezes, chutar um exemplo bem chucro, bem básico, você vai lá, tem uma rentabilidade anual de 30% na sua produção, certo? Só que aí você está pagando 25% de juros em cima de uma troca, de um barter. Você vai ficar com 5% de tudo. Era muito melhor pegar um dinheiro urbano de 15% ao ano, que você acha caro, que sobra mais dinheiro, sobra 10% aí, né? Por isso que eu recomendo que produtores rurais se antecipem. Na Fazenda Rentável, com os nossos clientes, a gente fala muito isso, né, Alex? Comprar um insumo de 8 a 10 meses, 12 meses Compre, ele começar a se organizar e se planejar com perto de um ano de antecedência. Por quê, doutora? Porque aí você consegue, com calma, entender o que você vai fazer naquele período da nova safra. E você entendendo isso, você já começa a negociar com os seus fornecedores. Você começa já a organizar a sua documentação para você ir buscar um crédito mais barato, com uma taxa de juros subsidiada pelo governo. Então, você se antecipando a tudo isso, você consegue não morrer no laço e ter que assinar um contrato de barter. Não vai deixar tudo para a última hora, né, Lucas? Exatamente. Igual nós agora no imposto de renda, tudo em cima do laço. Não vou falar que... Não é criticando as revendas, não, tá? Porque eles fazem um papel fundamental na nossa cadeia, né? Nós temos muitos parceiros de dentro de casa aqui das revendas, mas é porque o cliente precisa entender que ele tem opções. Sim. Ele tendo opções, ele vai conseguir melhores resultados. O que eu acho, assim, o que eu acredito, né? Posso estar errada, porque essa parte de gestão, essa parte
Também é um pouco do que a gente vê, né, no dia a dia e pelo que eles vivenciam. Quando eles finalizam, às vezes, um contrato futuro, um contrato de barter e tal, às vezes, até a questão, por exemplo, a trader vai vir buscar na minha fazenda, eu vou levar esse... Às vezes isso não vai buscar ficou... quando você não quer pagar. Ele faz o arresto. Às vezes não ficou nem bem... Ou então aquela pessoa que está comprando aquela mercadoria... compra e depois não sabe bem a logística de como vai buscar, Então, assim, a gente tem muitas questões a serem analisadas quando a gente vai fazer um fechamento de um contrato desse. E com relação à gestão, a gente fala, né? Olha, se você tem ali uma quantidade da qual você pode fazer um contrato futuro, você faz uma margem, não toda a sua produção, uma margem você põe para jogo, outra margem você segura. Isso. Então, assim... É um pouco do que a gente tenta levar para os produtores, um pouquinho. Nós falamos isso num podcast aqui. Foi. Falou assim, pega lá a parte da produção, digamos que seja 70%, trava e garante o pagamento das tuas contas. Isso. Certo? E deixa 30% para você dar uma arriscadinha. Coloca para jogo. Vai que estoura, vai que baixa, né? E joga aí, né? Mas são detalhes que às vezes... por você estar olhando ali um contrato, tá tudo certo com relação ao pagamento e tudo. Mas às vezes não olhou a questão do frete, como que vai ser, alguns detalhes que na correria, né, do dia a dia acaba trazendo transtornos, que é bom já estar amparado, né, verificar tudo direitinho antes de decidir. E eu quero lembrar você, agronauta, que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, aciona o sininho para você ficar atento a todas as notificações. Quando tiver conteúdo novo, vai acionar para você e você vai estar ligado. Vai lá, comenta, deixa seus comentários, fala o que é bom, fala o que não é bom, fala o que você quer escutar aqui, que a gente está atento a tudo isso aí. E envia para todas as pessoas, né, Alex? É isso aí, aqui no nosso canal Agro em Dia, é o melhor que tem do agro com os melhores profissionais. E o resumo de todos os nossos podcasts é o seguinte, qualquer negócio que você vai fazer que foge da tua expertise, contrata alguém, né? Seja um autônomo, seja uma empresa, esteja alguém, é muito barato. É barato você pagar alguém para se precaver, para depois não levar uma ré, né? Seja isso lá um agrônomo que vai te dar uma assistência, questão de adubação, plantio, seja um advogado que vai ler os seus contratos de arrendamento, ou um contrato de barter, ou um contrato do banco, né? Não é só acionar os empreendedores, né? Quando dá o problema, entendeu? Por favor. Né? Quanto isso mais... tem que ser comum para todos. Não só no agro, né? Isso em tudo, né? Chega pra gente, já tá com o negócio... Meu Deus, por onde eu começo? Não que não dá conta de resolver, né, doutora? Mas é porque a gente pode, às vezes... Por isso que existem as profissões. Às vezes diminuir um risco, um valor muito maior que a gente vai pagar no futuro, pode ter diminuído lá atrás por conta de detalhe, né? Exatamente, você diminui o risco. Um antigo gestor meu falava assim que todas as pessoas, se elas parassem bem para poder ver seu ciclo de vida, eles entenderiam que você tem que ter no seu ciclo de relacionamento, pessoas para cada área, que tudo que você precisar, você vai lá e vai no advogado. Até no churrasco. Você vai lá e vai no contador. Churrasco, em vez de cantar, você não vai sabe lá, cantar, vai no médico. Tá estragando a festa. Chama os cantores. E entenda, produtor, Thiago, você entendeu? não precisa saber tudo. O produtor não precisa querer saber tudo. Não precisa. Nós temos muitas pessoas boas para poder ajudar eles aí no dia a dia. Isso aí. A gente tá aqui, às vezes não sabe de tudo, mas a gente tá aqui para tentar ajudar no que for possível, né? Se não souber, a gente vai atrás, mas o importante é tentar auxiliar aí o produtor da melhor forma possível. É isso aí. Então esse aí foi o nosso Agro em Dia. Agora nós vamos pra reta final, nós vamos pro Pinga Fogo, é tipo Maria e Gabriela, né? A gente faz uma pergunta, você dá uma resposta rápido, né? E essa pergunta ela é sempre pros dois, então vocês podem dar a resposta aqui. E roda a vinheta aí, ô nosso produtor, músico. O que é agro pra você, Dani? Nossa, agronegócio é uma grande potência, né? Igual a gente já frisou aqui. Agronegócio tem que ter paixão, tem que ter brilho nos olhos e tem que ter raça, porque não é para qualquer navegador que leva, porque topadas tem muito, mas é sensacional ver assim a evolução que tem um produtor, a raça que existe dentro desse mercado. E o agronegócio para mim é isso, é meio que a força do campo, né, efetivamente, que carrega um pouco esse país. E para você, Lucão? O agronegócio, ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio da história da humanidade. Se a gente for parar para pensar, vou lendo lá na Bíblia, o que tem falando sobre o agronegócio? Onde o Adão e Eva foi colocado? No jardim, onde tinha pomares de frutas, de muitas coisas. Levítico. Hortifruti.
quando as pessoas lá no passado, elas viviam, né, com seus rebanhos de lugares em lugares, que eles plantavam, eles colhiam, eles colhiam, né? Tudo. Então, o agro é o princípio de tudo. Veio dele lá atrás e a gente continua nele e vai continuar nele até o fim dos tempos. Aproveitando estilo de vida, Lucas. Estilo de vida? Família, em casa. Doutora. Ai, vem aquela coisa assim de... Como é que fala? Confiança. Eles têm... Exatamente por isso que tem aquela questão do fio de bigode, né? Eles são muito assim... O estilo de vida, existe aquela questão, se você realmente der a mão, se você for honesto, porque eles levam muito Quem essa planta, questão. colhe, tipo assim, né? É uma coisa muito assim, eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem. De confiança. Confiança É mesmo. aquela coisa assim que eles levam muito isso, a palavra, né? Que é um pouco que... Cumprir a promessa, falar assim, ó, me ajuda aqui que eu vou plantar, eu vou colher, eu vou te pagar. E eles são, né? e eles são muito gratos, Entendeu, banco? então é um negócio... É um negócio muito isso. E investimento? O que é investimento pra você? Investimento? Dispor de tempo. Opa. Pra você, doutora. Comprar tempo. Comprar tempo. Modão, doutora. Modão? Ixi, Tonico Tinoco? Ô, louco. Cadê ele? Tinoco aqui. Tonico. Quando eu conheci ele, eu falei, Tinoco poxa, aí. Tinoco, caraca! Modão. Tinha um carreiro e pardinha. Nossa, Essa bom turma demais. gosta dessa moçada. Um dia perfeito, Lucas. Nascimento da minha primeira filha. Doutora. Um dia perfeito? Meu Deus. Casamento. São vários Mais dias um dia perfeito. Cara, meu casamento não tem como. Meu Não marido tem chegou como? atrasado. Ô, João. Putz. Ele foi a noiva, mas tudo bem. Deixa eu ver, nascimento do meu primeiro filho, Top. né? Meu primeiro filho só tem um, mas... E como nós somos de agro, né? Um corte de carne. O que você gosta? Qual que é o corte de carne? Chorizo. Chorizo, cara. É argentino. Um corte de carne, doutora. Ixi, O que rapaz. você gosta mais? Ai, meu Deus. Amor, me ajuda aí. Uma picanha? Ai. Como é que é? Tem até os nomes aqui. Stick, como é que é? Tem vários aí lá de primeira. Tomahawk. Picanha. Picanha, aí sim. O que você faria Com se a você gordurinha. tivesse 10 milhões de dólares na mão, você investiria em quê? Eita, rapaz, que pergunta boa, Fácil, hein? olha pra tela. Oh. Mas assim, o agronegócio, com certeza, mas eu não saberia agora especificar. Se é soja, se é... Hoje, aí a gente precisa da fazenda rentável para dar 10 uma... milhões já contrata a fazenda rentável que ela vai... E você, Lucas? 10 milhões. Compraria uma propriedade rural sem dúvida alguma. Mais uma. Mais uma. E você, Cezinho? Opa. Eu, com certeza, eu investiria no agronegócio, mas eu teria assessoria da doutora Dayana, junto com o meu amigo Lucas aqui, porque eles desmistificaram várias coisas para mim. E eu vejo assim que a gente peca muito porque a gente não tem o conhecimento. E se eu soubesse disso lá atrás, eu tinha feito muitos negócios melhores do que eu faria hoje. Olha. E eu faria o quê? Eu montaria um banco, né? Uma fintech, contrataria vocês dois, certo? E ia emprestar dinheiro com juros bem baixinho e nas letras miúdas. Eu adorei. Beleza? Então é isso aí. Nosso mais um canal, né? Mais um dia, mais um episódio. Graças a Deus. E hoje, quem não sabe, é sexta-feira, né? Você tá assistindo na quinta-feira, mas nós gravamos na sexta. E nós temos que parar de trabalhar porque já deu meio-dia. Fechou? Fechou. Obrigado, parabéns pela história de vocês, foi muito excelente, né? Esse aqui foi o nosso primeiro, né? A gente vai trazer outros tópicos depois individuais com cada um de vocês e também com a equipe de vocês. Mas quero agradecer que vocês puderam participar aqui do Agro em Dia e mando um abraço para a turma de casa, os nossos agronautas, marco o arroba de vocês e bora! Muito obrigada, gente. Só agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui e ter esse papo tão gostoso com vocês, falar um pouquinho sobre o agronegócio, levar conhecimento assim de uma forma tão leve, tão gostosa como foi o dia de hoje. E sexta-feira, bora sextar. E um abraço, Seu como é que arroba? é? Agronauta. Os agronautas. Seu arroba? Meu arroba
daianaadv.agro. Lucas, suas considerações Obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar falando um pouco aqui da gente, né? E a intenção final, no final do dia, a gente conseguir levar um pouco mais de conhecimento para que no final de tudo a gente possa produzir carne, produzir grãos, para poder alimentar muita gente que tem aí pra gente poder alimentar. Perfeito. @LC_Borba e @Fazenda Rentável. Segue lá. E eu quero agradecer aqui a paciência de vocês que ficaram conosco aqui mais uma vez, curtindo muito. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Não deixa de se inscrever, não deixa de acionar o sininho, principalmente. Envie isso para várias pessoas, porque esse conteúdo com certeza está transformando e vai transformar muita gente ainda. E eu quero fazer um convite para você que assistiu o episódio inteiro ou pulou, não importa, certo? Nós vamos te convidar. Nós vamos achar essa pessoa que está assistindo nós, e vamos convidar para esse cara que nós temos vários chama de Renta Lovers, né? Que são os apaixonados pelo agro em dia, né? Nós vamos trazer ele assim para ver se eles aprenderem e entenderem o nosso podcast. Isso, mesmo. Sentar aqui. Agora vamos falar de crédito rural. Vamos ver se ele entendeu, escutou e prestou atenção, né, no nosso episódio. Fechou? Alex, obrigado mais uma vez. Tamo junto, porque a nossa missão é o quê? Alimentar o mundo. Um agro abraço aí pra vocês. Até mais. É isso aí, até mais. Toca o berrante. Tá. No coração de Goiânia, nasce um novo olhar para o agronegócio. Aqui, no Hub do Agro, onde a inovação e o empreendedorismo são cultivados diariamente. Um lugar onde cada insight tem potencial de negócio. E a cada contrato assinado também dá origem a grandes amizades. Não poderia ficar apenas na cidade ou aqui no campo. E é assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro. Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece. Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar. Personalidades que você já conhece, mas de uma maneira como você nunca viu. Tudo isso aqui no Agro em Dia.